minha gente! Que alegria poder estarmos juntos em mais esse podcast Na Real. Estamos muito felizes de poder entrar na sua casa, conversar com você. Amém. Olha, Deus tem sido muito bom. Através desse podcast, temos trazido inúmeros testemunhos de intervenções divinas, de planos de Deus sendo cumpridos em nossas vidas. Olha, e hoje não vai ser diferente. Amém? Eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar a sua vida de uma maneira muito especial. Por isso, já coloca o seu joinha aí. É isso aí. Dê o seu positivo, porque isso ajuda o algoritmo a entender que esse podcast tem importância. Confere se você está inscrito também. Faz agora, faz a sua inscrição e faz isso agora. Nos ajuda, por favor. Temos centenas de pessoas que nos assistem e um número muito pequeno de pessoas que dão o like. E esse like é importante. Mesmo que você ainda não ouviu a conversa. Aí você está pensando, será que a conversa vai ser boa? Será que essa conversa merece um like? Você pode dar esse voto de confiança. Entendeu? É um like de fé. Vai ser legal. Entendeu? Então já dá o like. Se lá no final tu achar que não foi legal, aí tu tira o like. Mas não tem problema. Mas não vai ser não. Vai ser bom. Então, conosco esta noite, uma querida, uma pessoa muito especial para todos nós, que a conhecemos, que a acompanhamos lá na nossa igreja, Maranata de Praça Seca. Que alegria, que satisfação receber você aqui, Michele Lima. A Michele é casada com um cabra que é bom, um homem de Deus. Gosto dele, porque ele é um cara de postura. João Paulo, estão casados há 8 anos e eles têm um filho, João Pedro, né? Ela é agente de viagem. O seu marido também trabalha nessa área? Amém? É agente de viagem também. Tem 12 anos de Maranata, de casados. 8 anos de casados, não é? E ela está envolvida, não sei como é que ela consegue, está envolvida em 3 grandes ministérios em nossa igreja. Ela está no Ministério Acolher, que é um ministério específico para acolher, abençoar, ajudar famílias atípicas. Isso. Ok? E também ela faz parte do conjunto, do grupo de apoio de nossa igreja. Nós temos um ministério muito bonito que envolve mais de 50 pessoas que nós denominamos de Ministério do Apoio. Eles apoiam todos os demais ministérios da igreja e também ela é professora de EBD dos juniores, ou seja, uma mulher muito ocupada, muito envolvida com a causa do Evangelho. Seja bem-vinda. Amém. Que alegria ter você aqui conosco, Michele. Obrigada, pastor. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco do muito, né, que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, e poder levar um pouco de conforto, né, e da palavra de Deus para outras pessoas através de nós. É muito importante para a nossa igreja, para o nosso ministério, e eu sou muito grata. Amém. Nós aqui estamos gratos a Deus pela sua vida e por você abrir parte do seu dia para vir aqui nos ajudar, nos abençoar, levando o seu testemunho, sua experiência com Deus para toda essa gente querida que nos assiste. Lucas. Amém. É isso aí. Então, mais uma vez, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo. Você que é de Jacarepaguá já conhece a Michele, então obrigação desse episódio bombar em Jacarepaguá. Né? Mas, se você não é de Jacarepaguá, então, uma baita oportunidade de conhecer mais uma personagem da nossa Maranata. Mais um indivíduo, mais uma pessoa com uma história incrível e que vai ser realmente abençoador. Eu queria começar perguntando para Michele de onde você veio, de quem você é. Né? Aquela mensagenzinha quando a gente ligava a cobrar no telefone, né? Cara, coisa antiga, né? Diga seu nome e a cidade onde está falando. Nossa. Vamos lá, né? Eu sou de Curitiba, do Paraná. Minha mãe veio para o Rio de Janeiro comigo, com meu irmão, né? Minha mãe conhecia o Evangelho, que veio de uma família evangélica, mas na sua juventude ela se afastou e tudo mais. E o Evangelho chegou até mim através da mãe de uma amiga de escola que me pegava aos domingos, com a permissão da minha mãe, e me levava à igreja. Então eu era de uma igreja tradicional,
né? Então, ela é muito focada em palavra, né? Então, eu cresci ouvindo a palavra, fazendo parte de EBD, que é muito importante para a gente se aprofundar. Só que eu conhecia só a parte teórica da Bíblia. Eu tinha aquele conhecimento raso que é normal para uma criança, Do que aconteceu no que está escrito na Bíblia. De histórias. As histórias bíblicas. Eu era ótima de histórias bíblicas, de debate bíblico, de achar livro na Bíblia e criança que sabia versículo bíblico. Só que quando eu entrei na minha adolescência, como eu não tinha, assim, acontecido uma transformação, de fato, um encontro com Deus, de fato, eu fui ficando de lado e eu deixei de ir. Porém, quando foi em 2023, eu tinha uma vida normal de jovem que gosta de festa, gosta de balada, muitos amigos. E eu entrei numa certa insatisfação pessoal, assim, muito grande, né? 2023, não, 2003. 13. Nenhum nem outro. 2013. Nenhum nem outro. Porque 2023 eu fiquei pensando, pô, tá muito perto, tem pouquíssimo tempo isso. Calma, né? Vamos lá. 2013. Foi 2013. Eu sentava em frente à igreja Maranata. Tem um cachorro-quente famoso lá, que fica lá até hoje. Era o point de quem voltava da balada. E eu olhava para aquela igreja e algo me chamava. Ali na Praça Seca. Em frente à igreja, do outro lado da rua. Você fazia algum preconceito, sim, olhando só por fora? Você tinha algum pré-conceito? Eu tinha alguma ideia, assim, de que igreja, né, devido ao que eu conhecia de igreja antes, que era tudo muito rigoroso, tudo era muito aquela coisa do pode e não pode. Então, para mim, Deus era isso. Isso você pode, isso você não pode. Você não pode um monte de coisa. Eu só sabia isso. É que não pode, você sabe que não podia um monte de coisa. Não podia A lista do não pode é gigante. Eu sou adolescente, mas eu quero aquilo, não pode. A lista do pode é... Você pode isso e não pode um tantão de coisas assim. E aí o adolescente, no geral, assim, como é comum, né? Ele tem aquela coisa, tem aquela restrição com não pode. Mas por que eu não posso? Né? Então, mas eu quero. Então, eu tive esse contato. Você morava ali mesmo na rua Barão? Sim, próximo, ali na Redondeza. Algumas pessoas que eu tenho atendido, não poucas, muitas pessoas que eu tenho às vezes atendido, conversado, as pessoas passam ali em frente da igreja, porque a nossa igreja ela é bonita. Sim, imponente. Ela é imponente, ela é bonita. É de mármore. Ela destoa do bairro. Sim. Ela destoa Chama do bairro, atenção. né? A arquitetura dela... tem uma escadaria na frente, 2 pilares, né? Tudo de mármore, uma portona de madeira. Uma portona de madeira. Ela é então, imponente. Ela é imponente, ela destoa. E algumas pessoas acham que essa beleza da igreja faz com que... Define classe. quem está lá dentro. Entendeu? Sim, acontece muito. Define com quem tem lá dentro. Esse pessoal deve isso. ser um pessoal metido, o pessoal aí é rico, e não sei o que lá, não sei o que lá. E algumas pessoas que ousam entrar acabam sendo surpreendidos. Porque lá Minha mãe dentro... foi uma dessas pessoas, inclusive. A que ousou entrar um dia e se surpreendeu que... Porque foi acolhido, porque lá dentro tá cheio de gente carente de Deus, gente precisando de ser abraçado, beijado. De passagem de todas as classes sociais. E não é igreja de rico, ao contrário. Ali é um só, né? Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm... Mas ali a gente se entende como irmãos em Cristo e um só corpo. Você falou que a sua mãe também teve essa primeira imagem antes de entrar? A minha mãe teve. A minha mãe tinha essa ideia. Ela foi através de mim, né? Eu vou voltar lá para minha conversão. Porque o que aconteceu? Eu estava nessa insatisfação pessoal. Eu, há poucos meses antes, havia perdido meu pai num acidente bem banal. Assim, de repente, um acidente de moto, Lucas. Caramba. A gente tava falando de moto agora há pouco. Ainda há pouco. Acidente de moto. Foi uma coisa assim, banal, assim. Ali, inclusive, foi bem próximo. O acidente foi bem próximo ali à igreja. Então, eu entrei nesse conflito interno dessa relação com Deus, do porquê, né? Como assim? E a sensação então, é que seu pai foi tirado de você tirado, do assim, nada. De repente. E eu acabei ficando adoecida. E minha mãe me levou em vários médicos, porque a minha mãe tem um testemunho muito lindo também, que ela foi curada da leucemia. Minha mãe foi desenganada dos médicos. E a minha mãe aceitou Jesus, no caso voltou, né? Teve essa experiência com Deus no hospital. Deus fez uma visita à minha mãe no leito do hospital de madrugada. Aí minha mãe diz que viu o Senhor,
O Senhor se apresentou a ela e minha mãe se converteu ali, numa experiência de quase morte. É mesmo? Sim. E aí a minha mãe volta para Jesus, né? Eu tinha em torno de 10 anos e meu irmão 8 anos. E aí lá em 2013 foi o meu momento de ter a minha experiência com Deus, porque eu entrei nessa insatisfação pessoal. Eu fiquei muito doente, eu perdi 10 quilos em 30 dias. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de nada. Um quadro depressivo mesmo, né? De E tristeza. toda aquela alegria, assim, que eu tinha, era uma falsa alegria, né? Porque tá no mundo. Mas toda aquela falsa alegria, ela não fazia mais sentido. Perdeu o sentido, aquelas festas, tudo aquilo. E eu sempre sentada ali na porta da igreja, de madrugada, eu ficava olhando para ela, pensando. Eu falei, o que será que tem ali dentro? Algo estava me chamando e eu não sabia por quê. Eu tava com essa inquietação. E minha mãe já fazia parte de uma igreja, né? Então, por que eu não queria ir? Eu não queria ir na igreja dela. Mas eu sentava em frente à igreja Maranata e algo incomodava meu coração. Então, num determinado carnaval, foi uma semana antes, começam os blocos de carnaval. Eu fui à praia, conheci uma menina na praia e ela falou assim, vamos para o bloco? Eu sou filha de crente, né? Então, minha mãe nunca tinha deixado eu ir para bloco. É. E eu já tava com 20 anos, por ali mais ou menos. E eu falei assim, tá bom, vamos ao bloco. Tu vê que o diabo é coisa ruim, né? A menina morava na Vila Valqueire, pertinho de mim. Assim, eu encontrei a menina ali na praia. Eu não sou de fazer amizade, nunca tinha feito amizade na praia. Me envolvi ali naquela conversa. Uma E eu falei assim, conversa tá bom, aleatória, vamos. né? Foi totalmente aleatório. Falei, vamos. Fui pra minha casa, minha mãe dizendo, você não pode ir. Eu falei, mas eu quero, eu tenho que viver mais a vida, que o tempo tá passando. Depois eu morro de repente. Aquela desculpa clássica, né? Eu vou morrer do nada, então eu preciso viver a minha vida. Eu tenho que aproveitar, fazer coisas que eu nunca fiz. Fui. Só que eu não sei porquê o Espírito Santo... Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo, naquele momento que eu estava me arrumando, o Espírito Santo tocou em mim. Eu coloquei... Na época era... Olha como eu já não sou tão nova, né? Era um computador que você colocava o CD e escutava a sua música. Coloquei a música lá no computador, no meu CD. E tocou a música da Fernanda Brum, que falou muito comigo. Que eu gosto muito até hoje, inclusive. E aí o Espírito Santo tocou em mim. Eu me Qual olhei... Lembra? Ai, pastor, Jesus na cruz. Você não vai me fazer cantar, né? Não precisa não. Os Não precisa cravos não. em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Aí ela diz, é difícil imaginar o seu corpo lá na cruz, no Calvário, algo desse tipo. Descreve o Calvário. Descreve o Calvário e me tocou muito. Eu me olhei na frente do espelho, o Espírito Santo acho que tomou posse de mim naquele momento. Eu troquei a roupa que eu estava, que eu ia pro meu bloco, coloquei uma calça jeans, uma camiseta e falei, sim, vou pra igreja. Foi assim, de repente. Aí minha mãe me viu e disse... Você tava indo pro bloco. Tava indo pro bloco. E no meu Trocou quarto, de roupa. quando eu e foi coloquei pra igreja. aquela música falou de uma tal forma comigo que eu troquei a roupa. A música é Jesus te Lembranças de Jesus. Lembranças de Jesus. Caraca, o Google é maravilhoso, né? Vai, Essa continuar. música é lindíssima. E aí minha mãe me viu e disse, ué, trocou de roupa? Eu falei, troquei. Ela, mas você vai pro bloco assim? Porque ela sabia que não era roupa de bloco, né? Aí eu falei assim, não vou mais pro bloco não. Ela, você vai aonde? Minha mãe já preocupada, né? Aí eu falei assim, vou pra igreja. Minha mãe orando, indo pra bloco. Caraca, essa monte. menina é doida, mano. Ela queria ir no bloco, agora ela tá indo pra igreja. Ela entra pro quarto para ir pro bloco e sai para ir pra igreja. E saí pra ir pra igreja. loucura. Quando Deus chama, é desse jeito. Foi igual Paulo. Foi assim, ó, no supetão. É agora. É agora. Ou nunca mais. E aí ela falou assim, você vai então na igreja? Era domingo, mas eu não sabia nem... Eu sabia que era domingo e domingo é dia de igreja. Sim. Mas eu sabia o horário de culto. Eu não conhecia ninguém lá. Aí minha mãe falou, você vai comigo na igreja? Eu falei assim, não, mãe, eu não vou na sua igreja. Mãe, você vai aonde, criatura? Aí eu falei assim, eu vou lá na Maranata, sozinha. Você só tinha passado na porta algumas vezes. Mas eu já tinha aquela inquietação, porque eu sentava muito na porta da igreja de madrugada e ficava olhando. Enquanto as pessoas conversavam, minha cabeça já estava em outro lugar. Porque já não me tinha mais satisfação aquele ambiente, a música, a bebida. Não estava mais satisfazendo a minha alma, sabe? E aí eu falei assim, vou pra igreja. Minha mãe, alguém te chamou? Eu falei, não. Eu falei, minha mãe, você vai fazer o quê lá? Aí eu falei assim, talvez tenha alguma coisa pra mim lá. Eu falei, só fui. Pô, só um adendo, rapidinho. Que eu achei agora curioso. Ela tava se arrumando pra ir pro bloco e resolveu escutar Fernanda Brum. E, cara,
Olha que tática boa. Quando tiver com vontade de fazer uma coisa errada, mas bota uma Fernanda Brum, uma Fernandinho. Ou de repente no final desse episódio. Aquele filho que tá afastado, É, que você pô, quer deixa- para Jesus. Deixa lá deixa tocando Deus falar louvor. através do louvor. Só que essa aí foi uma obra totalmente do Espírito Santo, Total, né? Porque não total. foi ninguém que colocou nada, né? Não. Não, eu coloquei, eu indo pro meu bloco, É. eu coloquei um CD da Fernanda Fernanda Brum. Brum. Me deu aquela vontade, Cara- falei, escolherei uma música e vou colocar Fernanda Brum pra me arrumar pra ir pro bloco. Tudo a ver, Isso é engraçado. tudo a ver. Aí eu me lembrei agora daquela brincadeira que o pessoal faz aí no Instagram, né? Qual? Aí você me quebra, né? Você É. me quer. Mas olha- O inimigo tava armando tudo, né? Pô, vou levar ela pro bloco, a menina vai, pô, ela vai fazer não sei o que, papapá. Aí o Espírito Santo peraí, falou tá assim- botando Fernanda Brum. Não, Ah, não, mano. Aí você me Aí quebra. você me quebra. O inimigo ficou te olhando com raiva, o mano. Espírito Santo falou assim, hoje não, querido. Hoje não. Hoje não é teu dia. Aí cheguei na porta da igreja e tinha um ministério lá do apoio. Eu fui recebida pelo. Eu tenho um carinho pelo Ministério do Apoio Um imenso. apoio, né? Vocês estavam lá na porta? Estavam lá na porta já, 2013, hein? Olha quanto tempo. É, eles tinham começado recentemente. Era pra mim. Era pra mim, pastor. Era meu dia. Me receberam na porta. Ela, Que oi, legal. tudo bem? Eu falei, é minha primeira vez aqui. Onde que tem culto? Aí ela olhou e falou, pergunta estranha, né? Onde que tem culto? Escutei aqui. Aqui é o culto. Aí eu falei, você tá esperando alguém? Eu falei, não, vim sozinha. Aí ela olhou assim. Falei, não, tá bom. Falei, me mostra onde que tem o culto. Eu sei que eu cheguei e o culto já tinha começado um tempinho, acho que devia estar no louvor. A irmã abençoada me colocou no segundo banco da igreja. Olha que maravilha. Do lado, na época, eram os jovens que sentavam no lado Isso. direito da igreja, lá na frente, né? Sim, por E eu no insistência do segundo pastor. E eu, no segundo banco da igreja, eu sentei no meio, de frente para o púlpito, olhando assim, eu e o pastor, que na época não era pastor ainda, era um seminarista, né? Ele ainda era seminarista. E ele começou a pregar, falar dos louvores. O pastor Emanuel? Não. Não é pastor. Era um que não faz mais parte da nossa Davi igreja. Martins. Davi Martins. Eu sei quem é, tava lá. Seminarista, queridíssimo. Aí ele começou a pregar. Eu chorei do culto de ponta a ponta, mas assim, de soluçar. As pessoas olhavam pra mim e falavam, gente, eu acho que ela tá, sei lá, com diagnóstico de morte. Porque eu chorava. O Espírito Santo falava comigo e eu chorava E tanto. tava, né? E aí, na hora da pregação, o pastor falou assim, olha O que... diagnóstico era de O morte. diagnóstico sempre vai ser, né? O nosso diagnóstico é de morte. É. E aí, o pastor Davi Martins falou assim, olha, eu vim com uma palavra hoje, mas o Espírito Santo tocou no meu coração e eu vou pregar outra coisa. Porque eu tinha essa palavra aqui que eu escrevi há um tempo atrás. Michele, eis que te digo. Só faltou dizer meu nome e me chamar lá na frente. Eu fiquei assim, estática na hora. Ele falou assim, mas eu vou tirar aqui o que Deus me deu, que eu já escrevi há muito tempo. E Deus falou pra mim que é pra eu pregar hoje. Aí, até aí tudo bem, ele começou a pregar. Gente, quando ele começou a pregar, eu falei assim, a minha mãe só pode ter vindo aqui conversar com esse pastor. Foi quase como se Deus tivesse falado, Jesus chegou Dando na uma mesa cola, né? e falou assim, como se Contando- ele estivesse falando, vem cá, querida, senta aqui do ladinho aqui. Hoje eu vou tratar contigo. Vamos ter uma conversa aqui, você e eu, que tu já conhece a palavra, tu lá atrás, tu já tinha um chamado, e tu tá fazendo o que da tua vida? Era por aí o assunto. Falei, querida, tem Te tanta chamou na coisa pra chincha. eu fazer, e você tá aí no mundo fazendo o quê? Foi assim. E aí eu tinha brigado com a minha mãe um dia antes, e eu disse assim pra ela, rebelde, Deus não é igual o diabo que tira com uma mão e dá com a outra. Aí eu brigando assim, rebelde, o pastor no púlpito, no domingo seguinte, no dia seguinte. Porque às vezes Deus tem que tirar tudo que você tem pra você ir lá embaixo e reconhecer que Ele é Deus na tua vida. Parecia que eu tava me vendo falar. Eu falei assim, gente, o que é isso que tá acontecendo aqui hoje? Isso em lágrimas. O pastor faz o apelo pra ir lá na frente. Quem quer aceitar Jesus, mudar de vida, né? Aí eu fiquei assim, eu queria ir, mas eu falei assim, eu não vou lá na frente, eu vou ficar aqui no meu banco. Meio que você já tava lá na frente, né? Eu já tava no segundo banco, mas eu Meio tinha que que ter já era na frente. aquela decisão, sabe? Importante de falar, eis-me aqui, Senhor. Levantar, minha mãe falou, eu quero. Aí eu falei assim, não vou ficar aqui no meu banco. Aí ele, eu vou chamar pela segunda vez. Você que ainda tá aí no banco, vem aqui na frente, vamos, não sei o quê. Aí eu, não, vou ficar aqui, ninguém vai me ver, eu tô aqui no Não segundo é comigo banco. não, né? Não, na terceira vez ele falou assim, Lucas, tem gente que Deus quer chamar,
mas ainda está sentado no banco. Eu vou chamar pela última vez. Quando o pastor disse isso, Deus falou comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz direto, do né? Senhor. Eu nunca tinha ouvido. Deus falou assim para mim, nitidamente no meu ouvido: se você não levantar e ir lá na frente hoje, você não vai ter oportunidade para voltar de novo. Falou comigo. Deus não usou ninguém, Deus não usou uma irmã do coque, Deus não usou ninguém que vira, que roda. Deus falou comigo assim, soprou no meu ouvido que eu cheguei a pular do banco. Sabe, uma voz forte, imponente. E eu falei assim, gente, eu Você acho teve que... convicção que... A convicção que era o Espírito Santo que me gritou ali naquele momento e falou assim, vai! Aí eu que é a pulei do terceira vez que eu tô banco. te chamando, vai! Fui eu lá na frente. Fui lá na frente e aceitei Jesus. Foi como que eu não ia também, né? Mas eu ainda tava sem entender o que estava acontecendo. Aí o pastor Davi... Pastor, né? Porque já costumo chamar de pastor. Ele, pai, falou assim pra mim, né? Ele falou, ai, que bom que você veio, eu tava te esperando. Eu tive uma conexão com o pastor ali naquele momento, que ele nunca mais esqueceu desse dia. Anos depois, ele ainda contava para as pessoas, e falou, essa menina aqui pra se converter, foi Deus que levou ela lá na frente. Teve um negócio assim, espiritual, ele sabe muito de Deus ali naquele momento. Pastor Davi é uma benção, saudade dele. Não é? E aí eu cheguei em casa contando pra minha mãe, falei, mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, Deus falou comigo, eu acho que Deus falou comigo. Aí fui e contei pra minha mãe ficou super feliz. Minha mãe, eu vou ter que ir lá nessa igreja, porque eu já tô orando por essa menina, já tem anos, tô fazendo campanha na igreja, tô fazendo jejum, tô fazendo oração, e ela foi lá nessa igreja, se converteu nessa igreja. Aí fomos à igreja logo, na época, pastor, ainda tinha culto terça-feira. Isso. Era terça e quinta, então me converti no domingo, minha mãe foi comigo na terça. No final do culto, uma irmã cutucou a minha mãe. Você vê como que Deus já era tudo planejado, né? Deus já tinha programado tudo. Cutucou a minha mãe e disse assim, oi, tudo bem? Minha mãe, tudo. Aí ela, você sabe de alguém que quer ir num retiro sexta-feira de carnaval? Porque a minha mãe tá doente e eu não vou mais poder ir. Minha mãe pulou do banco e falou assim, menina, você não sabe. Eu passei o culto inteiro orando para que tivesse um jeito da minha filha poder ir no retiro de carnaval, porque eu não queria que ela passasse o carnaval. Minha mãe achou que por conta do carnaval eu já ia largar Jesus ali mesmo, sabe? Ia ficar só naquela experiência ali. Então minha mãe queria que eu fosse. Pra você aprofundar, criar raiz, ela tava nessa aquele momento e ficar mais afastada, né, das coisas que não tem a ver com a igreja e poder ter uma experiência. Aí minha mãe falou assim, a minha filha, mas o retiro já é sexta, como é que eu vou fazer pra te pagar? Ela, a gente dá um jeito. É Adriana, um beijo pra Adriana. Ela tá na nossa igreja até hoje. E aí eu fui ao retiro, porque a Adriana não podia mais ir, e fui pro retiro e tive o meu... Aí, de fato, eu tive aquele encontro com Deus, entendi, aí minha vida mudou dali pra frente, já foi uma nova história escrita na minha vida, assim, totalmente diferente. Eu comecei a entender o que de fato Deus tinha pra minha vida, e toda aquela inquietação, aquela tristeza, aquela falta de vontade de comer, tudo aquilo, assim, foi jogado por terra, porque eu voltei a ter saúde através daquele momento. Minha doença era da alma, né? Era uma inquietação, assim, faltava Jesus na minha vida. E eu estava em busca daquilo e não sabia como. E Deus é tão misericordioso que ele falou, você não sabe como, mas eu vou te levar. Então foi tudo programado, tudo bonitinho para que eu chegasse até ele, graças a Deus. Glória a Deus. É fantástico como Deus faz. Porque o que você está nos contando aqui, agora a gente olha e a gente entende o caminho que Deus tomou para levar você a ter um encontro com Ele, né? Mas quando você está vivendo essa situação, você às vezes não percebe. Não tem clareza. Não dá para perceber. Você está sendo conduzido, orientado, e não é nada forçado, não é nada imposto, porque Deus é maravilhoso, ele respeita o ser humano de uma maneira fantástica. Ele é gentil. Ele não se impõe. Ele bate na porta, como diz a Bíblia. Ele não chuta a porta, né? Ele bate na porta, e se você ouvir ele chama teu nome e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Então, há uma participação nesse processo. Sim. Não é Deus que toma as rédeas, toma conta e obriga as pessoas. Não. É uma decisão. Ele só cria caminhos e você vai entrando por eles, e muitas vezes não. Sempre quem nos guia para Jesus é o Espírito Santo de Deus. Sim, não é verdade? De várias formas, né? E você teve esse encontro fantástico com Jesus dessa forma tão especial e se tornou uma crente. E isso já vai para 12 anos. 12 anos. 12 desse anos. encontro com Deus. O que nos leva a entender, né, pastor, que existe uma grande diferença em ouvir falar de Deus, ouvir falar das histórias bíblicas
e ter, de fato, uma experiência com o Senhor, né? Que aí, dentro dessa experiência, a gente começa na experiência, a gente começa a entender o nosso propósito de vida, o nosso chamado, que aí começa a saciar também algumas perguntas da nossa inquietação da nossa alma. Então, não basta só ouvir falar de Deus, não basta só conhecer, porque conhecer a Bíblia, acho que eu costumo dizer que até o diabo conhece, né? Ele sabe a Bíblia de ponta a ponta, até melhor do que muito cristão por aí. Inclusive, muitas vezes ele usa desse conhecimento para criar armadilhas, né? A gente sabe disso. Então, existe essa diferença. As pessoas precisam ter parte com o Senhor, precisam ter experiências com o Senhor, sair do raso e se aprofundar mais, porque só isso pode gerar transformação de vida. O que foi mais difícil para você? No começo dessa sua jornada com Deus, o que foi mais difícil? Abrir mão das coisas ou aprender e obedecer? Pastor, eu acho que o começo, como eu acho que é levado por uma enxurrada de sentimentos, acho que ele faz aquele mergulho na presença do Espírito Santo. Ainda mais depois de um retiro, que eu já fui logo para um retiro de carnaval, né? O fogo desceu. É uma imersão, ali. né? O retiro de carnaval são 4 dias. 4 dias. Incompleto. Eu acho que é o retiro onde você mais se imerge e fica mais distante da sua vida lá fora. E diga-se de passagem, no nosso sítio da Maranata, a maior parte do sítio não tem nem sinal de celular. O sinal lá é ruim. O sinal é muito péssimo. ruim. E é bom que não tenha mesmo. É bom porque que lá em você Xerém, fica em zona, a você não gente recebe... reclama, E não é no centro de Xerém, é meio que... Ali, Mas você não braço recebe ali. um boleto para te apurrinhar quando você tá nada. no sítio. Não tem nada que te leve a pensar no seu problema que tá lá fora. Então, você consegue literalmente até isso é focar. estratégico. até pouco você tempo foca. atrás, até a estrada era de chão, agora já fizeram asfalto. Agora ainda tem asfalto. Mas tinha um antigamente monte de Imagina em 2013, para chegar lá, você ia situações. assim, né? Era Balançando. literalmente você se retirando da realidade, praticamente. Você estava numa bolha ali, protegido, guardado, durante aquele período. Porque não tem internet. Não tem. Tem umas árvores lá que você chega perto, funciona o celular. Tem uns pontos lá que não funcionam. Mas o sinal é bem ruim, Nos quartos, o sinal é terrível. Tu entrou pra dentro do quarto, o Gênesis é horroroso. Você tem que ficar do lado da janela, assim, pra pegar um sinalzinho. A geração, na cama de trás da já rede era. social de agora sofre. Já era. E a gente ainda tinha outra visão, Sim, né? Que era sim. anos 90, era outras Essa prioridades. galera entra em crise. Entra em crise lá, não tem nem total. como. Aí, respondendo a sua pergunta, a parte de como eu entrei direto para uma imersão, né? A gente recebe essa enxurrada e daqui a pouco você tá super empolgado com aquela coisa do Espírito Santo, cheio de ideias. Então, eu acho que o mais difícil na caminhada é a constância. Porque é uma hora aquele sentimento que toma posse de você, que você tá super empolgado, animado com esse novo, porque Deus é o novo, né? Então a gente recebe esse novo, é novidade. Mas só que uma hora aquilo passa. E o que te faz permanecer na caminhada? Daqui a pouco vem, aí no resto do meu testemunho, né? Vem os problemas, as perdas, as adversidades. Nessa hora que você vê quem está maduro para permanecer na fé, quem está com a raiz profunda, ou qual é a árvore que vai balançar e vai cair, que o vento vai levar. Então, para mim, a constância na presença do Senhor é mais difícil. São muitos ventos que vão batendo ao longo do caminho. Como é que você conheceu o João Paulo? O João Paulo, pastor, a gente se conheceu através de rede social. É mesmo? Que a gente se conheceu através de rede social e foi um encontro, assim, rápido. Foi rápido. A gente se conheceu, 1 mês depois já estava namorando, 1 ano depois casou e 1 ano depois noivou. E 1 ano depois casou. Isso foi em qual período? Você já estava lá na igreja e tal? Já estava na igreja, foi em 2026. A gente se conheceu em junho de 2026. 26 não. 2026 nós estamos agora, né? Gente, eu tô péssima com data, 16. calma. 16. Tá. Vai, Lucas, me ajuda. 2016. 2016. Junho de 2026, aí você iria conhecer ele daqui a 3 meses. Pois é. Tô confusa com a data, pra mim, o negócio... Eu tô tentando botar aqui o cronograma. Ou seja, aqui na minha 3 cabeça. anos depois de você ter se convertido, você estava casando, é isso? Eu já estava casando. Caramba, que legal. Hoje eu entendo que já havia um propósito, né? Porque, como o senhor falou, para criar uma criança atípica, né? Então, assim, tem que ser um homem com coragem. E aí você já introduziu o assunto, porque eu ia entrar justamente fazendo essa pergunta. Vocês se casaram, Sim. tiveram logo filho seguido, 1 ano depois de casamento? João Pedro nasceu em 2020, foi uma criança planejada, por conta da idade também, eu já estava ali perto dos meus 30 anos.
E aí nós sentei e perguntei, falei assim, queremos um filho? Queremos. Então vamos ter um filho. Então, beleza. tudo João bem. Paulo era da igreja, não? Não. Não. E aí João Pedro, só que em fevereiro de 2020, quarta-feira de cinzas, o meu irmão veio falecer, o meu único irmão, mais novo que eu, 2 anos. E aí foi um baque, porque outra perda repentina, né? Primeiro eu perdi o meu pai, meu padrasto. E depois, em 2020, eu perco meu irmão de uma forma, assim, trágica, né? Dormiu e não acordou. Nossa, que... Foi assim. Então foi um baque. E eu já estava naquele processo de querer engravidar, então foi um baque para minha mãe também. E aí, 2 semanas depois disso, eu descubro a minha gravidez, porque eu tinha esquecido que eu estava tentando engravidar. Foi só uma amiga do trabalho que falou assim para mim, eu acho que você tá grávida. Só que eu falei assim, não, agora não é o momento, eu tava de luto. Minha mãe precisando de mim pra caramba, precisando de apoio emocional, espiritual. Foi nessa época que minha mãe foi para Maranata. Minha mãe já estava visitando, mas ela se firmou de fato a partir daquele... Porque ela era de outra denominação, ela só visitava lá. Mas aí, a partir daquele momento, minha mãe vai comigo para Maranata e fixou e recebeu esse apoio, esse carinho. A pastora Raquel também deu muito suporte para minha mãe também, em questão psicológica, emocional, nessa época. Foi uma perda, assim, que a gente não teve tempo de se preparar para se despedir, para aceitar. Que bom que Deus tem as coisas, as pessoas certas, nos lugares certos, né? Deus levanta as pessoas certas na hora certa. A Raquel não era de lá, aquela era de Caxias. E ela de chegou lá repente, justamente muda nesse momento. para Taquara, não sei, ali, daquela região ali. Isso. E aí vem para ele justamente nesse momento em que você está vivendo um drama e está precisando. E aí eu Deus estou coloca. falando de época de início de pandemia. Então, assim, houve um isolamento social total. Né? Eu, grávida, não podia mais frequentar a igreja. Eu entrei em isolamento completo, com aquela loucura. Todo mundo Grupo em pânico, de risco. sem saber o que estava acontecendo. Ninguém podia fazer nada. Minha mãe podendo ficar deprimida, entrar em depressão a qualquer momento devido àquela perda. A questão do isolamento já mexe muito com as pessoas, né? Foi terrível. Aquela loucura que ficou o mundo em 2020. E 2 semanas depois disso, eu descobri a gravidez, justamente também foi no carnaval, né? Então foi algo marcante. Acho que tem uma historiazinha ali com o carnaval. Esse período, né? E aí eu descobri a gravidez e eu falei, não é o momento, porque, né? E eu queria muito um menino. Só que eu falei assim, poxa, eu acabei de me despedir do meu irmão e vou ter um menino. Eu queria um menino. Falei, não, eu acho que não tá casando, né? Não tá batendo. E como é que eu vou contar pra minha mãe que eu tô grávida se ela acabou de se despedir do filho, tá se despedindo ainda do filho, e eu tô chegando com uma vida nova, né? Como que ela vai receber isso? Mas, por um lado, isso é positivo, não? Foi muito positivo. Embora tenha todo um drama, né, da história do João Pedro. Sim. Porque ele nasce em novembro, né? Eu já estava grávida em fevereiro, ele nasce em novembro e já nasce indo pro CTI. Ele já nasceu indo pro CTI. Já nasceu numa luta. Houve algum diagnóstico antes dele nascer? Não. A gente de que só ele poderia descobriu... ter nascido com essa dificuldade? Nenhum preparo. Nada? Vocês foram Pastor, surpreendidos? graças a Deus que não, porque você imagina, de luto, dando apoio para a mãe, no meio de uma pandemia, num isolamento. Será que eu teria psicológico para lidar com uma questão Saber dessa? que está gerando uma criança que já vai... Que você ia criar uma expectativa já de apreensão. Antecipado, né? Você vai passar ali 9 meses em sofrimento antes do parto, porque você sabe que vai vir com alguma coisa que está fora do que planejamento, é atípico, que a mãe não se prepara para ter um filho atípico, ela sonha com o perfeito. Então, antes do meu filho nascer, eu tinha comprado livros, porque a mãe, assim, ela planeja toda a vida. Você quer contar a história pro seu filho. Você quer contar a história, você quer ler. Normal. Então, você cria a gente já tem a ideia do que é perfeito. Deus vai desconstruindo isso aos poucos, mas a gente tem a nossa ideia do que é ter uma vida perfeita, né? É um emprego bem-sucedido, uma família estruturada, uma casa, filhos saudáveis. E essa é a vida perfeita. No mundo é assim que funciona. E aí nasce o João Pedro, a gente não sabia de nada. No dia de ter alta, eu recebi a notícia que ele não poderia ter alta, porque ele não era responsivo. Ele fez o teste lá que fazem nos bebês de reflexo. Explica isso mais claramente. Ele faz o teste o pediatra, obstetra, faz o teste no recém-nascido de alguns reflexos de Moro e alguns outros, que eu também não vou me aprofundar muito no assunto, porque não é da minha área, mas é mais ou menos por aí. Os testes básicos que vão dizer sobre a saúde neurológica daquele bebê.
Se ele tá São alguns apto. testes cognitivos ali, de Cognitivos, reflexo, de resposta. Uma coisa da queda também, que o bebê sofre uma leve queda assim para baixo para ver se ele toma um espanto, toma um susto, toma um né? susto. São bons sinais para o médico. Então eles vão por essa linha. E o João não respondeu como deveria, Aos né, estímulos. aos estímulos. Então, aí eu, na hora, assim, eu não fui percebendo o que estava acontecendo, porque é tudo novo. Aparentemente estava perfeito. Eu não conhecia a maternidade, então para mim é novo. Eu tava, nasceu o bebê, ok, tá ótimo. Tudo Nasceu o certo. bebê, eu vou para casa. Aham. E você tá vivendo aquela coisa, você acabou de sair de um parto também, foi um parto normal, então para a mulher já é uma coisa Um desgaste desgastante, absurdo. né? Então assim, você não tá muito entendendo, vendo a movimentação à sua volta. A mulher não tá prestando atenção, ela tá prestando atenção que ela tá muito cansada e que o bebê tem que começar a mamar de 3 em 3 horas. Exato. É isso. É. Aí e o pai tá deslumbrado achando que tá num passeio no fantástico mundo de alguma coisa. O pai tá assim, nas nuvens, e a mulher lá acabada. Então o médico falou pra mim que ele não era responsivo, e aí ele vai pro CTI pra fazer alguns exames, porque teria que saber o porquê, né? E aí a gente entende que pode ser por conta, supostamente, né? Pode ser por conta do parto, pode ser por uma hipóxia, faltou uma oxigenação ali na hora do parto, talvez. Será que ele tem uma doença pré-existente que já nasceu com ele? Precisa investigar. E aí eu me dei conta só, obviamente, depois fazendo o panorama do que aconteceu na maternidade, que o João Pedro ele não mamou no peito, também ele não tinha força para sugar. É mesmo? E depois eu lembrei que ele, quando tomou fez o teste do pezinho e tomou aquela injeção que tem que tomar, eu não sei se é BCG, que toma no hospital. No hospital, não, é uma outra. É uma outra. Eu não lembro o nome. Ele não chorou. O João não chorava, mas eu não me dei conta que meu filho não chorava. Isso é totalmente estranho, né? Porque Estranho, causa uma estranheza para os médicos. Então, assim, a gente não só barulho faz o neném Ele chorar. não sentia dor? ele não esboçava essa Esboçava a dor. com choro. Quando chorava... porque o bebê, naturalmente, ele recém-nascido, os primeiros dias, ele não conhece nada do mundo, tudo é estranho. Então, o bebê ele chora o dia inteiro, não é, Lucas? Chora. O Lucas sabe. Chora e dorme. Chora, dorme e o suja a fralda. Isso, é isso. Tá com fome, chora. É Meu esse filho não ciclo. chorava nem para comer, ele não acordava para comer. Os outros bebês choravam. E você Hora de vai dar comer. Exatamente. E aí vem vem a enfermeira e pra mãe dar um mamazinho, que é de 3 em 3 horas no primeiro mês. Tem que mamar. O meu filho não chorava. Só que eu não tava me dando conta dessa movimentação que tava acontecendo. Tava passando Esse um cenário pouco estranho, né? pra mim, eu tinha tanta coisa pra eu lidar ali, do cansaço, acordar de 3 em 3 horas. Eu não tava me dando conta dos sinais. Sim. Só fui entender isso depois, né? Então ele vai pro CTI, fica lá, eu tava sem entender nada ainda. Mas até então eu falei, vamos descobrir alguma coisa aqui, vamos dar um remédio pra ele, vamos tratar, talvez. E depois eu tô indo pra minha casa, vamos ver quanto tempo ele vai ficar aqui. Aí, 5 dias depois, mais ou menos, ele teve uma suposta, porque o médico não me passou, ele só medicou e foi embora, o João. Ele medicou o João e foi embora. Convulsão. Caramba. Foi no dia da convulsão que me deu um choque, assim, uns 5 dias deu. Porque até então ele não tava respirando, tava lá no bercinho do bebê, no CTI, onde fica lá naquela cubazinha. Tudo normal. Então, não estava me isso. assustando. Falei assim, vamos fazer um exame aqui, vamos ver o que é, e resolver e ir pra casa. No dia da convulsão foi ainda mais porque o médico não chegou pra mim pra falar. Eu cheguei lá, ele esperou eu sair da sala do CTI, porque era o horário de visita. Então, eu decido, né, sair do hospital para o meu marido poder entrar. Eu já não podia ficar 24 horas, porque eu já tinha recebido alta. Então, não me permitiram ficar. Eu fazia horário de visita. Então, para entrar um, tinha que sair o outro. Eu não era mais paciente do hospital. Eu já estava de alta, 5 dias depois. Então, o João Paulo sobe para ver o bebê, para ver como é que ele estava, coisa de visita. E ele viu uma movimentação estranha dos médicos em cima do João, não deixaram ele entrar na sala. E ele, sem entender nada, ele desceu desesperado e me perguntou o que tinha acontecido. E eu disse nada, não aconteceu nada. Eu estava lá, a fono foi lá dar a mamadeirazinha pra ele, porque ele só mamava pela mamadeira, que era pequenininha assim, de bebezinho. E eu falei, a fono tava lá, quando ela foi embora, eu desci. Aí ele disse, não, aconteceu alguma coisa, vai lá em cima e procura saber o que aconteceu. Não estão me deixando entrar. E aí a médica já tinha ido embora, já tinha medicado o João Pedro, já não sabia mais o que estava acontecendo, procurei um enfermeiro, ele não conseguiu me dizer, foi atrás do médico.
Ao invés do médico vir conversar comigo, o médico simplesmente mandou um recado. Ele disse, que o bebê convulsionou e a gente medicou ele. Ou seja, João Pedro apagou. Eu não sabia se tinha morrido, se estava vivo, porque ele estava sem monitorar, né? Porque o bebê tava sem o coisinha do dedinho pra monitorar. O batimento E ele cardíaco. lá desmaiadão, eu falei assim, bebê morreu? O que houve? Aí ali eu entendi, eu falei assim, tá muito estranho. Eu falei, isso aqui tá mais grave do que tá parecendo. Porque até então ninguém tinha me assustado com nada. Aí eu ligo pro João e falo, vamos transferir ele pra um hospital particular. Através do plano de saúde, né? Porque eu tive uma questão burocrática com o meu plano, que eu não consegui fazer o parto pelo meu plano. Entendi. Questão de vigência, de data, aquela coisa toda. Então, não tive o bebê no hospital particular. Eu falei, vamos transferir para o hospital particular, porque senão esse bebê vai morrer aqui. Eles estão me dizendo que ele convulsionou, mas ninguém me explicou. Ninguém foi te não dar tô sabendo de nada, atenção. não sei que dia. Só vai fazer exame daqui a 7 dias. Nossa, o primeiro tá exame doido. neurológico. Porque o médico só vem aqui uma vez por semana fazer o exame de todos os bebês do CTI. Caramba. Eu falei, meu filho não pode esperar, porque se ele tá com um problema neurológico, qualquer coisa, se for algo, que tiver que interferir, tem que interferir o quanto antes. Exato, né? exato. Então a gente transfere o João para o 7 dias hospital pode na ser Lagoa, pode ser o resultado final de uma vida. 7 dias. Transfere ele para a Lagoa. Lá na Lagoa já tinha uma equipe de 5 médicos esperando. Aí foi uma questão demorada quase aí umas 24 horas para conseguir que o plano aceitasse lá fazer a retirada e tudo mais. Deus já começou a agir desde ali. Eu recebi orientação de amigos que trabalham na área de saúde, um outro amigo que é advogado, então a gente ficou em contato e a gente conseguiu fazer essa transferência com a ajuda deles também, do João para o hospital particular. Cheguei lá, a equipe médica já estava esperando o João chegar, foi direto e fizeram a tal da anamnese, que é quando você chega no hospital e conta tudo pro médico. Desde da concepção do bebê, como foi... Detalhes, toda a gravidez, gestação, como foi o parto. E aí ali o João começa a fazer diversos exames, assim, de todo tipo, neurológico. E aí Deus já começou a agir ali porque ele precisou entubar, porque ele estava retendo o CO2. Ele era tão fraquinho que ele retia o CO2. Ele oxigenava, mas demorava para soltar. E só o fato de você demorar para soltar o seu oxigênio já pode trazer um dano neurológico. Que está retendo esse gás carbônico, né? Então ele entubou por esse motivo. E aí fizeram todos os exames, tudo negativo, tudo. Falando, o que esse bebê tem, né? Com menos de ele sai de lá com 33 dias. E Deus usa um médico responsável lá do hospital para dizer assim para mim, olha, a gente vai pedir 3 exames genéticos. Eu nunca tinha ouvido falar em exame genético, não sabia o que aquilo significava. Para o João, para descartar 3 síndromes que são raras, mas dentre as doenças raras, são as principais, as mais comuns, digamos assim. A gente vai descartar. Só que vai vir uma empresa de São Paulo para fazer essa coleta aqui no hospital. E você vai fazer essa coleta, só que pode demorar mais ou menos ali 30 dias para sair o resultado. O João, graças a Deus, já não estava mais entubado. Já tinha estubado, né, que fala. Estava ali em área ambiente. E ele falou assim, mas eu conversei com a coordenação do hospital. E a gente vai liberar você para ir para casa com seu bebê. E aí eu vou te dar o meu contato pessoal. Quando o resultado desse exame chegar no meu e-mail, eu vou mandar para você. E esse tempo que você está em casa, você vai marcar o geneticista para fazer o acompanhamento. E ele também vai ler esses resultados e ver se vai encontrar alguma coisa. Então, assim, já foi bênção daí, porque foi menos 30 dias de CTI. Né? Quanto mais tempo a gente passa no hospital, maior o risco do paciente pegar alguma coisa, uma infecção hospitalária e tudo mais. Então, esse médico já foi bênção na nossa vida a partir daí. Fomos para casa, fizemos o acompanhamento 1 ano e meio, pastor, com o geneticista. Foi só 1 ano e meio depois, com acompanhamento com o geneticista, depois de vários exames complexos de DNA, que veio o diagnóstico do João. 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois, fazendo exames. Até conseguir, porque ele fez o teste que chama... Você lidando com todas as limitações. Era uma loucura. É um grande mistério. Era um mistério, a gente Na não prática, sabe. o que você percebia que não estava acontecendo? Na prática, o lidar com ele. O lidar com ele, né? Ele já estava com 1 ano e 6 meses. O João... Não preciso nem dizer muita coisa. Eu posso te dizer que o João não sustentava o pescoço com 1 ano e 6 meses. O que um bebê faz a partir dos 5 meses... 5, talvez? Eu não... Talvez até menos. Menos de 5, porque acho que com 5 já tá até consegue, ele fica com aquele sentando. pescocinhozinho assim. Com 5 ele já tá ensaiando a ficar sentado sozinho.
Então, o João não sustentava ainda nem o pescoço. Ele era um bebê recém-nascido, 1 ano e 6 meses. Ele era um bebê recém-nascido ainda, molinho, todo molinho. Era um bebezinho de pegar assim e ficar ninando ele ainda. Só que ele já era um bebê bem gordinho, né? Então, assim, ele era sempre um menino grande. Porque uma criança de 1 ano e 6 meses, ele já Crescimento. é uma criança Ele grande. já é uma criança grande, já é um bebê... Um bebezão grandão. Um bebê bolão. Porque ele era um bebê bem gordinho, então ele já era com 1 ano e 6 meses um bebê bolão, que a gente chamava. Só que... Todo rechonchudo. Só que com o corpinho ainda de uma criança de recém-nascida, porque não tinha nem a sustentação do pescoço ainda. Foi aí que veio o diagnóstico dele, né? É uma doença genética que só tem aproximadamente aí 30 crianças no Brasil. 30? E 450 no mundo inteiro. Meu Deus. Nossa, Né, é uma muito, muito alteração. raro Como é o mesmo. nome dessa síndrome? É síndrome genética do gene pura. Nós temos um gene dentro do nosso DNA chamado pura, que sintetiza uma proteína que vai para todos os órgãos do nosso corpo. E essa proteína dele tem essa proteína truncada, que chama, é uma torção no DNA. Então não falta cromossomo e não tem a mais. Na síndrome de Down, por exemplo, as crianças têm 3 cromossomos, né? No cromossomo 21 são 3, ao invés de ser um par. Aí forma a trissomia 21, que é popularmente conhecido como a síndrome de Down. O João não. O João, ele tem os cromossomos certinhos, mas ele tem essa leitura do DNA dele, dessa proteína, que é muito importante, que vai para o músculo, que vai para o cognitivo, que vai para todas as partes do nosso corpo. Essa proteína, ela é torcida na leitura do DNA. Bastou essa torção para gerar toda essa confusão, né? Então, a gente descobre o que ele tem, já é, de certa forma, um alívio, porque até então a gente não sabe se ainda se tratava de uma doença degenerativa, se é uma doença que afeta a longevidade de vida da pessoa, né? O tempo de vida, então tu fica naquela expectativa e vivendo aquela loucura de que já fazia as terapias desde 3 meses de vida. Eu ia pra Zona Sul com ele, fazia as terapias lá, eu sou de Praça Seca, eu ia pra Zona Sul e tinha geneticista, tinha neurologista, tinha pediatra, essa loucura toda. A vida era insana, né, nesses primeiros anos. Como foi para você, que lógico que é o que passa na cabeça de toda mãe, de todo pai, de repente descobrir que você é uma mãe atípica? Não é fácil, pastor. A gente sabe, quando a gente começa a se inteirar um pouco desse mundo, que existe dentro da maternidade atípica as fases do luto. Então, nem todas as mães, inclusive, conseguem cumprir todas essas fases, porque a gente precisa passar pela aceitação, a gente tem que passar pela negação. A negação, se eu não me engano, é a primeira. Porque você fica assim, não, você não quer aceitar, né? Ou então é o pai que não aceita o diagnóstico do filho, não, ele não tem isso, não, daqui a pouco já tá tudo bem. Negação. Entra em negação. Depois você vai trabalhando as outras 5 fases até chegar na aceitação. Assim como você perde um filho, você perde um ente querido, você entra no luto da negação, da culpa. Não, a culpa foi minha, eu podia ter feito algo diferente. Se eu não tivesse deixado meu filho ir, ele não teria morrido. O si. É o si, né? Que é trazer a Várias responsabilidade. possibilidades. É trazer a responsabilidade para si. Né, a questão aí você tem que lidar. Então, dentro da psicologia... Mas aí, nesse caso, você não teve... Você não se sentia esse tipo de... Senti também, porque eu falava assim, será que eu não cuidei da minha alimentação direito? Uhum. Será que se eu tivesse forçado para ele tomar o leite materno, preparo. será que eu não tomei algum suplemento? Será que se eu tivesse feito atividade física, teria... É o será. É que assim, a pessoa quer se responsabilizar. O que eu devia ter feito diferente? Para impedir isso. Para mudar o que aconteceu. Esse diagnóstico. Exatamente como uma pessoa que perde um ente querido. São as mesmas 5 etapas. E eu passei, meu marido passou, a minha mãe passou junto, porque minha mãe tinha acabado, né? Então minha mãe estava ainda naquela coisa do filho que perdeu, do luto dela, e eu entrando no meu. Então, assim, demorou mais ali uns 2 anos para eu conseguir sair daquele ciclo. Assimilar tudo o que estava acontecendo. Era difícil eu andar num shopping e ver crianças correndo. Aquilo me fazia mal. É mesmo? Ouvir crianças gritando, chorando e gritando a mãe, aquilo me fazia mal. O ambiente me fazia mal porque eu falava assim, eu nunca vou ter. Eu não vou ter isso. Então, assim, como eu queria ter... Machucava, porque a maternidade, para mim, sempre foi um sonho. Eu queria ser mãe.
Meu projeto era ser mãe de menino, eu queria ser mãe de menino. E o meu filho foi planejado, e eu planejei e tava tudo certo. A gente meu planeja plano tudo certinho. tava certo. Meu plano era perfeito. Digamos assim, né? Pra mim, naquela época, não, mas o meu plano tava tudo certo. Eu casei bonitinho, eu fui lá e fiz o quartinho e tudo mais. Eu criei várias expectativas e não tive nada daquilo. Então, assim, demorou ali uns 2 anos de Deus tratando comigo. E eu, assim, como que eu vou buscar o Senhor com tanto sofrimento? Como que eu vou ter força? Eu ia pra igreja, eu sentava no último banco da igreja por ali uns 2 anos. E eu só chorava. Vamos louvar? Eu louvava sentada e chorava. Mas quase 2 anos na igreja, no banco da igreja, eu só chorei. Até deu, mas eu tinha a palavra estava viva em mim. Então, ao mesmo tempo, eu falava assim: primeiro, eu não posso me deixar cair, me permitir cair, porque o meu filho precisa que eu esteja bem para eu cuidar dele. Sim. Eu tenho que acordar de manhã e eu preciso cumprir as minhas obrigações como mãe. Eu preciso acordar 5 da manhã para chegar às 8 em Copacabana. Não tem escolha. Eu chegava lá na clínica e eu chorava. Você fazia isso uma vez, 2 por semana? Se eu não me engano, já eram 3. Por semana? Já eram 3. De manhã, eu tinha que chegar em Copacabana, que a clínica era lá. A rotina lá era como? Era terapia ocupacional, fono, fisioterapia motora já começa desde cedo para melhorar. Para qualquer paciente atípico, né? É muito importante iniciar o tratamento desde cedo para melhorar a qualidade de vida do paciente, Entendi. Independente do diagnóstico. Então, o Joãozinho, com 3 meses de vida, já estava lá. Entendi. Aprendendo a sustentar o pescocinho e treinando para tentar ganhar força. Se ele ia conseguir ou não, já era outra história. Mas tinha que dar o estímulo estava sendo feito. Estava sendo dado. E terapia ocupacional e tudo mais. Hoje a grade dele é muito maior, mas... Com essa luta interna, tendo que levar, prestar o socorro necessário para que, com o tempo, aquela situação pudesse mudar, mas dentro de você... Acabada. Uma dor. Não tem tempo para sofrer, não tem tempo para chorar. Eu não tenho tempo, seca, chora no banho. Eu pensei nisso. Os momentos é quando tu tá sozinha no banho lá. Chora no banho e não demora muito não, porque tem um monte de coisa para você fazer. Você não tem tempo de mastigar, de falar assim, peraí, deixa eu olhar para mim um pouquinho para eu entender o que tá acontecendo. Não tem esse tempo. É uma enxurrada de informação. Muito rápido. E peraí, vamos pesquisar, porque nenhum médico sabe o que significa síndrome de Pura. Então vamos começar a ler. Tem pouquíssimos artigos científicos a respeito. A maioria dos sites são em inglês também, porque no Brasil não tem nenhuma publicação, até que a gente descobriu, meu marido, na verdade, o João Paulo, descobriu um grupo no WhatsApp de mães e pais que são brasileiros, que têm famílias do Brasil com essa síndrome, e também um grupo internacional no Facebook. Foi dali que a gente começou a ter um parâmetro de como eram as crianças, o que elas conseguiam fazer, o que não conseguia fazer, será que chega na vida adulta? Aí a gente começou a ter um parâmetro para saber de um prognóstico. Agora, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você vivendo esse drama todo, interno e externo, e você sabe que, infelizmente, existem dezenas, milhares de mães atípicas que vivem situações semelhantes à sua e, quem sabe, até pior. E, infelizmente, nesses momentos mais difíceis que a mãe está vivendo, não conta com o pai, porque o cara vai embora. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que, infelizmente, amanheceram com essa situação, entendeu? E é justamente no meio dessa luta, dessa guerra, desse desespero, o cara resolve ir embora, desiste, como se aquela criança não fosse dele. Ele abandona a esposa e abandona o filho, a filha. Isso é comum, mas parece que o João Paulo é homem com H maiúsculo. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que foi? Se o João Paulo não tivesse perto de você, teria sido muito mais difícil. Com certeza. Ter uma rede de apoio é muito importante. E principalmente do marido, o esposo. Que é o pai, né? Que tem um monte de homem que vão embora.
Eu não sei o que esses caras têm na cabeça, não sei quem é o responsável por essas atitudes. Lógico, ele mesmo. Mas em algum momento houve covardia, né? uma deficiência na formação desse indivíduo. Deficiência afetiva. Que ele leva ele a tomar essa decisão de abandonar. Entendeu? Você conhece casos? Eu conheço vários. Eu convivo em clínica há 5 anos, né? Então, assim, a gente tem tempo para... Você esbarra o tempo inteiro com essa situação. Trocar uma ideia. Infelizmente, muitos casamentos também que... Nem duram, acabam. O casamento acabam. Mulheres, que eu conheço algumas, infelizmente, que ainda estão dentro de um relacionamento, mas de um pai ausente. Eu acho que isso é pior. Você conviver com um pai ausente dentro da sua própria casa. É a mãe que decide, é a mãe que leva pra clínica, é a mãe que... Alguns se dão o trabalho de falar assim, quanto é que você quer? Porque você tem condição financeira muito boa. Fala, quanto é que custa? Remédio? Tá aqui. Mas não é isso que essa mulher precisa, não é isso. Não é sobre dinheiro. É o apoio, né? O lado a lado. É o abandono emocional. É o abandono da mãe saber assim, meu filho não tá sendo amado pelo pai. Eu conheço mulheres que vivem essa realidade hoje. Eu convivo com elas. Com certeza. Então, assim, eu acho que você conviver com o desprezo de alguém do seu lado ainda consegue ser pior do que, pelo menos, quando você abandona, você cai na realidade e fala assim, agora sou eu. Sou eu e vambora. E a mulher cai pra cima do problema. Pior, então, é quando... O abandono afetivo vem, mas o cabra ainda nem vai embora, ele fica lá. Aí fica porrinhando a vida dela, fica menosprezando, só chega perto para criticar, sabe? É aquela coisa mesmo do abuso emocional que a mulher sofre. Muitas precisam, como eu, parar de trabalhar para dedicar tempo integral para essa criança. Não tem outra coisa a fazer, infelizmente. Vai deixar essa criança com quem? Ninguém vai fazer melhor do que a mãe pode fazer. Exato. Então, aí começam a sofrer também um abuso psicológico dentro de casa, porque ela perde a dependência financeira dela. Olha que buraco essa mulher está se metendo. Ela perde as expectativas dela, ela não tem tempo para sofrer, porque tem muita coisa para fazer, não dá tempo. Ela perde independência financeira, ela começa a depender de um homem que, se não tiver caráter, começa a abusar dele emocionalmente. Daqui a pouco tá dizendo para ela que ela não serve para nada, que ela só pode fazer o que ele quer porque é ele que banca. Então, e ainda gera crianças enfermas, que eu já ouvi isso. Você me gerou um filho doente. Exatamente. Nossa, tem mulheres que escutam isso. Não, é cruel. É cruel. Você não teve nem a capacidade de me dar um filho saudável. Exatamente, já ouvi. Nossa, que loucura, né? É arcaico isso, né? Mas existe. Eu escuto esses relatos com muita constância. Graças a Deus, o João Paulo não foi assim. Não é esse cara. Não. Glória a Deus. Me fala um pouco desse moço, desse homem. Ele é determinado, né? Somos. Então, acho que isso foi o que nos fez ter tanta força e manter esse... Ele abraçou essa situação do seu lado, apoiou. Do meu lado. Somos um time, né? Cada um tem as suas peculiaridades. Eu, obviamente, tenho a minha visão mais materna, mais afetiva. Ele é aquele que briga e que chega e fala assim, mas isso aqui, nós vamos conseguir. E vai atrás do caminho para poder conseguir, enquanto eu tô... Hoje ele trabalha fora e quando ele tá em casa de folga, ele leva para terapia junto comigo. Em vez de ficar em casa descansando. Ontem ele saiu, sei lá, umas 5 da manhã, chegou 8 da noite, 8h30 da manhã a gente já tava pronto para sair para ir pra clínica. E foi, né? Então, assim, ele tá lá. Ele fala assim, não, mas ele tem pai. Eu tenho que ir lá saber o que tá acontecendo. Ele é essa pessoa. Que bom. Eu tenho que ir lá conversar com o terapeuta. Eu passo tudo pra ele, mas ele quer ir, ele quer ver. E sem contar também, o que eu aprendi? A mulher precisa deixar o homem fazer parte dessa atipicidade. Muitas de nós, assim como eu, também em algum momento, eu me peguei fazendo isso, que alguém me despertou pra isso. Né? Então, quem tá em casa precisa entender isso. A mulher é típica, a mãe é típica. Ela quer tomar tudo pra ela. O filho nasceu do ventre dela, o filho é dela. Ela assume como se... Ela assume como se não precisasse de mais ninguém nesse mundo. Eu faço, eu dou conta. Mas a grande questão é, eu sei que você dá conta. Nós damos conta. Mas eu não preciso passar por isso sozinho. A mulher, ela se torna mãe a partir do momento que o bebê tá na barriga. Ela sente a maternidade desde o primeiro dia. Isso. O homem se torna pai depois que aquele filho nasce, ele começa a ter contato com aquele filho. Então, como também que a mulher vai querer que o homem
assuma a responsabilidade de pai. Isso não justifica os homens que se afastou por causa da mulher. Não é isso que eu tô dizendo. Sim, sim. Mas eu tô dizendo assim, muitas, assim como eu passei por esse momento, eu falei assim, não, eu tenho que deixar ele fazer. Dá espaço. Eu preciso dar espaço para ele. Como que ele vai aprender a sair com uma criança atípica na rua se ele nunca sai? Se só eu que levo para passear, porque eu não confio em deixar com o pai. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, existe o meu momento de ser mulher. Nós somos mulheres empoderadas. A gente consegue dar conta da casa, conta do filho, trabalha fora. A gente consegue fazer tudo isso. Mas Deus criou a família tendo uma mulher e um homem. E a mulher não pode querer assumir o lugar do homem. O homem, para ele ser homem, você tem que dar para ele as tarefas que ele tem que fazer. A mulher consegue fazer tarefa de homem? Consegue muitas coisas. Mas se você tem um homem dentro de casa, deixa ele ser um homem da casa. Então, assim, eu não vou olhar para o meu filho e cuidar dele como o pai cuida, porque a pegada é diferente. A formação do homem é diferente, a forma do homem falar é diferente. Sim. Então, assim, eu não posso impedir também, a mãe não pode impedir que o pai assuma esse lugar. Seja pai. E seja pai. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com quem está fazendo escolhas nesse momento. Tem como descobrir quem é homem de verdade e quem é mané? Antes de casar, enquanto está namorando? Porque essas situações podem acontecer com qualquer um de nós. Sim. Não é Ter um verdade? filho atípico, sim. Qualquer um de nós. Sim. Mas se Independente você, do na hora que credo, está do namorando... dinheiro, qualquer pode pessoa, em acontecer. qualquer lugar. Está conhecendo essa pessoa, está num processo de namoro, até querendo casar. Tem como distinguir que esse cara é um mané e que esse mané vai te abandonar no momento de precisão, entendeu? Sabe, porque às vezes Deus nos ajuda, até nos mostrando, dando sinais. Olha, tu tá amarrando teu cabrito no lugar errado. Você vai se ferrar, me perdoa a expressão, entendeu? Tem isso, ou você é surpreendido com uma atitude dessa? Não acredito, sabe? Mas vou fazer a pergunta. Então, eu acredito, pastor, que o nosso caráter, ele é moldado de acordo com as... Não é caráter a palavra, assim, mas a nossa índole, eu acho que ela muda com o tempo, né? Eu não tive atitudes diferentes da história que eu escrevi, do que eu... Inclusive, eu não vou dizer pra você que casamentos não têm altos e baixos. Lógico que tem. Não, tá tudo perfeito e desde o início foi perfeito. A gente teve que se ajustar, a gente teve que aprender, a gente teve que escolher ser resiliente. Casamento é escolha. Todo dia, de duas pessoas. Uma mulher não leva um casamento sozinha, tanto quanto um homem também não leva. Escolhe ficar Duas sempre. pessoas falam assim, tá tudo ruim, mas eu vou ficar. Eu vou ficar. Então precisa ter essa maturidade, ter essa querência. Eu tenho um compromisso com essa de pessoa. ter um compromisso com essa pessoa. Me casei, eu fiz uma promessa lá diante de Exatamente. Deus e dos convidados de que eu iria ficar com ela na dor, que a morte na vai riqueza, na doença, enfim, todo aquele na processo. saúde. Então, que inclusive estão banindo dos casamentos, né? Abrindo um parêntese aqui, estão banindo. Estão tirando, né? Estão tirando esse compromisso. Porque tem uma hipocrisia porque do agora caramba. cada um lê uma cartinha lá na frente, mas vem cá, a promessa, tu vai ser homem quando eu precisar, tu vai ser mulher, ou tu vai abandonar o barco na hora da tempestade. Se eu ficar doente, você vai cuidar de mim? Exatamente. Ou vai pular fora? É na riqueza, mas também na pobreza, né? É na saúde, mas também na necessidade, na enfermidade. Então, eu não sei por que estão tirando isso do casamento. Às vezes o pastor não tem nem oportunidade de falar. E isso é importante, porque é um juramento que você está fazendo ali, entendeu? E gente boa, gente de caráter, costuma ter palavra. Costuma, né? Estranho. Entendeu? Ele é responsável porque ele fala e diz, não, eu assumi um compromisso com essa mulher. O que vier. Um dia você fala, a mulher... O que der vier, eu tô junto com ela. Uma coisa que eu sempre ouvi de vocês, relato da minha mãe, por exemplo, de quando ela falava, da época que ela namorava você, e o que o meu avô falava para ela. É um relato que eu tenho da minha mãe, por exemplo, dela falando assim, observa como ele trata a mãe dele. Observa quem é ele na família dele. É meu avô falando de você sem te conhecer. Né? Falando pra minha mãe. Falando, você tá gostando desse rapaz? Então, antes de sair entregando seu coração, observa quem ele é. Essa pessoa tem caráter, é trabalhador, é de Deus, ele é cristão, ele tem os seus valores. Né? Então, assim, esses ensinamentos, eu acho que fazem diferença no dia que você sobe no altar. Ajuda na hora da escolha. Sim, totalmente. Ajuda. Totalmente. Ajuda. Mas eu costumo dizer o seguinte, as nossas escolhas, né? Quem nós somos, nós não somos constantes.
Poderíamos ser, né? Ah, aceitei Jesus, tá tudo ali, mas não, a gente precisa ter esse zelo conosco, com nós mesmos, porque quando vem a luta, a tempestade, você tem desejo de abandonar. O desejo bate, de desistir da sua luta. A fraqueza, né? A fraqueza vai bater. O que muda mesmo é a história. Por exemplo, a história que eu escrevi só é que eu vim aqui para contar hoje porque tinha Jesus no barco. Porque pode ser a pessoa com o melhor caráter, com a melhor educação. A gente costuma dizer que filho de pastor não é pastorzinho, né? Mas crente, filho de né? crente não é crentinho. Você pode ter tido o melhor exemplo dentro da sua casa, a melhor educação. Você pode ter sido criado na igreja, ouvido o evangelho a sua vida toda. Sim. Se o Jesus não tiver no seu barco, que diga-se de passagem, esse barco é você, tá dentro, ter espaço do Espírito Santo dentro do teu coração, qualquer um pode ir ao teu barco, até o pastor da igreja. Sim. Precisa estar ali, precisa ser constante, porque senão a onda vai bater e o barco pode virar. Aquela mentalidade, aquele pensamento que passou lá atrás, no início do processo, em relação às outras crianças, você administra isso hoje? Vê Muito crianças bem. sadias, correndo, brincando, e você vivendo uma situação que infelizmente não conseguiu viver, que essa parte que é linda da criança, que é quando ele começa a sorrir, quando ele começa a se mover, A quando falar. ele a falar. Meu filho não fala. Ele tem quantos anos hoje? 5. 5. Tem Seu 5 filho não anos. fala. Meu filho não fala. Né? E não tem um prognóstico, a não ser que seja da vontade do Senhor, Mas de que ele ele vai olha falar. para você. Sim, ele interage, ele se comunica. Ele transmite com o olhar. Ele se comunica, né? Dentro das atipicidades, a gente aprende que existe... Para mim, foi algo novo quando eu ouvi a primeira vez, eu acredito que para muita gente ainda é. Existe hoje um método que chama de comunicação alternativa, né? Você pode se comunicar sem ser através da sua fala. Sim. Né? Dependendo da sua saúde neurológica, claro, porque você precisa entender o ambiente e o que você quer. Então, hoje ele até consegue esboçar desejos. Se ele quer ir na rua, se ele tá com fome. Ele prefere... Quando tá o pai e a mãe, ele prefere o pai. Ele está se movimentando. Sério? Quando tá o pai e a mãe, ele prefere o pai. Na escala dele de prioridade, tô com o papai e com a mamãe, eu quero ficar com meu pai. É mesmo? É desse jeito. Que Consegue bom. fazer essa leitura, né? Ele faz bom essa que ele tem um leitura. pai, né? Que bom que ele tem um pai. E o pai morre de orgulho. Amém. Adora. Que legal. E eu fico falando, é isso aí, meu filho, vai com seu pai, graças a Deus. Vai com o papai, porque tem isso. pai, É então vai isso. ficar com o pai que eu vou Glória a Deus. descansar. E Mas ele vai. ele se movimenta normalmente? Hoje ele já engatinha sozinho. Os médicos disseram pra mim que ele não ia sentar. Hoje o João se engatinha sozinho, já faz transferência de joelho pra de pé sozinho. Olha que legal. E já tá ensaiando ficar em pé livre. Ter o equilíbrio, Isso né? com 8 anos. 5 5 anos. anos, 5 anos, cinco perdão. anos. 5 anos. Então ele já fica em pé livre. Então a gente tá nessa expectativa dele Começar a caminhar. começar a dar os Há primeiros expectativa passos. de cura, de reversão, de acelerar esse processo, porque o entendimento que eu estou tendo aqui é como se ele tivesse... Tem 5 anos, Vivendo as mas fases ele vive uma fase de mais 1 lento. ano e meio, um pouco antes de 1 ano. Um pouco antes de 1 ano, exatamente. O que acontece hoje, né? É difícil hoje falar assim um pouco de ciência, né, de medicina, porque eu tenho medo de cometer alguma gafe e falar alguma bobagem, né? Sim, sim. Né? Mas assim, hoje se fala muito de terapia genética, né? Hoje a gente tem o método CRISP, que basicamente eu vou falar bem a grosso modo, porque eu não quero me aprofundar nessa área para não falar nenhuma bobagem, mas eles pegam uma parte do seu DNA com defeito, corta e depois pega uma parte do DNA que tá bom e cola. E planta lá. Então, hoje, a ciência já está nesse rumo, né? A gente já tem o AME, que tem uma determinada injeção que custa alguns milhões aqui no Brasil, que você, até determinada idade, você consegue injetar você aplica essa injeção nessa criança e paralisa aquela doença e depois você corre atrás dos prejuízos que a criança teve. Você ouviu falar desse... Como é que chama? Vitamina de Deus? Alguma coisa assim. Eu ouvi outro dia Não. Não sei se é a vitamina de Deus que chama. Me esqueci aqui, me fugiu.
É descoberta por uma brasileira. Um Ah, tá. estudo. Foi sobre o estudo sobre Do tetraplégico, do que começou a tetraplégico andar. que começou a andar. Isso, que eles Sim. fazem uma espécie de implante, coloca essa vitamina lá dentro do... Não é Não é bem vitamina, vitamina. é proteína. Proteína. Acho que é proteína Acho que de é Deus, proteína. alguma coisa assim. É, foi o apelido que deram. Que deram. E ela acaba, vamos dizer assim, criando todo um processo novo dentro do organismo e refazendo algumas áreas do caso da coluna, da pessoa, assim, no caso Sistema nervoso, do eu acho. sistema nervoso, e essa pessoa volta a ter seus movimentos, e etc, etc. Eu Isso. não sei se é o caso, se... Então, o caso do João é DNA. Então, assim, digamos que é mais profundo, né? Na formação. Tá lá de quando você entra, lá No no ventre, gene. que Deus permite que você comece a se formar. É o código-fonte. É a sua fonte, né? É o É lá na sua código-fonte da fonte. programação. Se fosse um Inicial. código de computador, Motora. é um código-fonte. Tá lá dentro, Tá lá no no- seu DNA. Você falou Mas em Deus. Mas hoje tem o método CRISP, né? Sim. Que tá evoluindo bastante, a gente tem acompanhado. Mas assim, pastor, mais importante do que eu acho que falar de uma cura completa, Sim. né? É a gente entender em Deus, agora eu tô falando para cristão, né? Que Deus, eu não tô servindo ao Senhor, não devemos estar servindo ao Senhor para que Deus faça aquilo que o meu coração deseja. Porque Amém. eu entendo que os meus planos, a minha ideia de perfeito, a minha ideia de vida perfeita é muito aquém do que aquilo que o Senhor tem para mim, para meu filho, para minha família. Eu não posso ficar presa somente àquela ideia de que Deus vai fazer, porque eu ordeno, porque eu declaro em nome de Jesus. Deus pode fazer. Agora, é da vontade dele? Fazer o querer. Você dele. depende fazer disso para aquilo- ser feliz. Eu não posso depender disso para ser feliz. Eu Né? converso muito isso com um cristão. Deus não é obrigado a nada. Não é falta de fé da minha parte. Eu já ouvi de uma irmã que era... Você tem que ter fé. Eu falei, eu tenho fé. Mas eu também tenho senso de obediência. Eu não estou servindo ao Senhor pelo que Ele pode me dar. Porque quando Deus me tirou daquele quadro meio depressivo, daqueles 2 primeiros anos do luto, eu estava orando e Deus perguntou assim para mim, e se eu não fizer? O Espírito Santo falou no meu coração, e se eu não fizer? Eu lembro que eu e Deus, eu respondi para o Senhor assim, eu vou te servir do mesmo jeito. Porque se eu não for com o Senhor, o meu barco vai afundar e já tinha afundado há muito tempo. Não. Eu não vou conseguir sobreviver a esse mundo sem a presença do Senhor na minha vida. E a partir daquele momento, daquela conversa que eu tive com o Senhor ali no meu quarto, foi quando Deus falou assim, mas eu posso fazer muito mais. Deus pode pegar uma situação ruim com uma vida que não é um mar de rosa, eu não tô aqui para romantizar a maternidade atípica. É difícil, é difícil pra caramba. Mas assim, eu acho que as pessoas precisam, cada um dentro das suas dificuldades, seja na maternidade atípica ou não, começar a se perguntar o que Deus tem pra fazer com isso. Porque Deus fala assim, me apresenta o que você tem. E Deus não pode fazer através daquilo que eu tenho? Ah, eu só tenho um pão. Eu só tenho um odre de vinho. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu não tenho nada. Mas se você apresentar para Deus o que você tem, Deus vai fazer algo extraordinário a partir daquilo. Amém. E eu comecei a entender isso. Eu comecei a falar assim, minha oração mudou. Não foi mais para... Porque antes a minha oração era, o Senhor vai curar o meu filho. O Senhor já curou. Eu já estava decretando. Eu não queria saber qual era a vontade do Senhor. Eu só dizia, não, porque o Senhor já curou. Porque eu sou filha de assembleiano, né? Então, assim... Não, já está feito, em nome de Jesus, porque o Senhor tem o poder, já está, e eu declaro, e eu decreto. E Deus falou assim, para. Que você, que a tua vontade. Tá na hora de você saber o que eu quero, o que eu posso fazer. Então, assim, o João tem... Se eu parasse aqui para contar os testemunhos dentro da minha casa, que eu vi milagres na vida do João... Você tem que chamar pelo menos... Ia fechar o podcast só comigo até o final do ano. Porque toda vez eu ia vir aqui falar o que Deus fez. E eu vi maravilhas do Senhor através da vida dele. Na vida de pessoas que Deus levantou. E pessoas que nem cristãos não eram. E falaram assim, eu fui na igreja orar pelo João. As pessoas estão indo à igreja por conta da vida do meu filho. E indo à igreja, elas estão ouvindo a palavra. Aleluia. E para o Senhor vale mais... salvar vários, né? E aí Deus falou comigo o seguinte, se essa é a tua cruz,
você vai, pega a tua cruz e me segue. Aí aquela tristeza minha do banco, eu lembro que antes da reforma do altar lá da nossa igreja, tinha uma cruz lá no meio. Tinha uma cruz. Eu comecei a refletir naquela cruz, naquele banco. Foi aquela cruz que me fez levantar e começar a prestar o culto em pé. Porque primeiro eu só ia e olhava para a cruz. E Deus, o Senhor ministrava todo o culto no meu coração. Olha para a cruz. Você só tem que olhar. Porque aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar olhando. Poxa, mas eu queria ser mais abraçada pela igreja. Poxa, mas eu queria receber mais visita dos irmãos lá na minha casa. Ai, por que poderia ser assim? Ai, eu queria tanta coisa. Né? E aí, quando a gente começa a olhar pro lado, a gente vai começar a olhar defeitos. A gente não tá na igreja pra olhar pro lado, pra vida do irmão, o que o irmão tá fazendo, a gente tá na igreja pra olhar pra cruz. E era aquela cruz lá, eu fiquei triste quando aquela cruz saiu do altar. Porque eu olhei muito pra ela nos primeiros anos do João. Aí, lá de trás, eu comecei a sentar no segundo banco da igreja. E eu falava assim pra mim, igual o Espírito Santo me estava no meu coração. Eu não preciso olhar para nada que tá acontecendo aqui atrás. Eu só preciso olhar para a cruz. E o Senhor ministrava aquilo no meu coração todo o culto. Até que o Senhor me levantou. Eu falava, minha oração mudou. Eu comecei a falar, Senhor, eu não tenho força. Tá muito ruim para mim, tá péssimo. Eu não tô com vontade de louvar, eu não tô com vontade, eu só tô aqui, só vim. Aí eu falava assim no meu coração, mas se eu tiver uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda, é dessa sementinha aqui, esse pouquinho ali de coisa que sobrou, que ainda me tinha, porque se eu tava na igreja, porque ainda tinha alguma coisa, senão eu não tava lá. Eu falava assim, eu não tenho força para louvar, eu não tenho força para orar mais. Eu só chorava. Minhas orações eram só sobre a vida do meu filho. E aí Deus começou a falar, mas eu estava crendo por conta da palavra, que se eu tivesse apenas aquele grãozinho de mostarda já era o suficiente. Falei, Senhor, só tem esse grãozinho de mostarda aqui. Aí o Espírito Santo ministrava no meu coração, então olha para a cruz. E eu comecei a olhar para a cruz, comecei a levantar. De redefinição da sua fé. Essa é a palavra, frase perfeita, redefinição da fé. Redefinição da fé. Não é uma fé baseada em resultados. Não. Nem naquilo que eu quero, nem naquilo que eu espero. Uma fé baseada no caráter de Deus. Ele simplesmente é. Eu comecei a entender isso, gente. Ele é perfeito. Ele continua sendo, independente do que ele faz. Se ele faz, ele é Deus, como diz aquele louvor. Se ele não faz, ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, E eu comecei a entender isso. Eu falei, ele vai ser Deus mesmo. Existe. Eu falei isso pra mamãe e ela chorou demais no último encontro que tivemos de mães atípicas lá na nossa igreja. Existe um propósito na vida de todas as pessoas. Ninguém nasceu sem propósito. Nem a criança atípica, ela não nasceu sem propósito. Sim. Deus tem um propósito de salvação para todos. Então, através dos nossos filhos, Deus tem um propósito de salvação para ele e quem está ao redor dele também. Sim. E eu de ia falar alcançar sobre pessoas. Isso. Eu ia perguntar a você agora sobre isso. Você está tendo oportunidade, como mãe atípica, de lidar com outras mães como você. Sim. E passar essa maneira que você crê em Deus, essa forma como Deus tem lidado com você, para consolar, para pregar o evangelho. Como tem sido isso? Você tem lidado com gente assim? O tempo todo, né? Hoje eu trabalho na escola dominical, ministrando para crianças. Através da vida do João, eu comecei a ter um amor que eu não sabia que eu poderia ter por crianças. Eu sempre gostei de criança, mas Deus trouxe algo novo para mim. Eu tenho um prazer de estar com eles, de responder perguntas e de ministrar para eles, porque eu fui uma criança ministrada. Eu não tinha experiência profunda com o Senhor, mas alguém me pegou na minha casa, uma vizinha, mãe de uma amiga, e eu ouvia a palavra, e eu sei que foi isso que foi desde cedo moldando meu caráter. Foi isso que desde cedo me impediu de tomar certas decisões logo no início da juventude, que eu poderia fazer tudo que os meus amigos faziam, mas eu não fazia tudo porque aquela semente estava plantada ali. Então, hoje tem a EBD dos juniores, tem as mães atípicas, que dentro da maternidade atípica, tudo que Deus me ensinou, e foi isso que Deus ministrou no meu coração, para pregar o evangelho através da minha vida. E eu aprendi o que eu aprendi com o Senhor, que foi a maior lição da minha vida até hoje, é caminhando, é no ID que a gente é curado. Eu não fui curada sentada no banco chorando, reclamando da minha vida. Eu comecei a ser curada, eu comecei a ter um novo...
Saindo do banco, Deus falou assim, vai lá e faz. Vai lá e trabalha na portaria. Comecei a receber pessoas. Aos poucos foram surgindo oportunidades de falar de Jesus, de falar para uma mãe atípica. E quanto mais eu falava do evangelho, quanto mais eu falava de Jesus para abençoar a vida de uma pessoa, eu chegava em casa renovada. Porque a palavra de Deus, quando a gente fala do amor de Deus, a gente está pregando para alguma pessoa, diga-se, eu digo pregando, né? Falando de Jesus para alguém, consolando uma mãe atípica, falando de Jesus para uma criança, ministrando dentro da IBD, Deus vai trabalhando na nossa casa, Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus te consola junto, ao mesmo tempo, né? Deus consola, Ele vai te Se você serve renovar. de alento, Ele também te... Foi Você isso que se Deus me levou a transforma fazer. em apoio espiritual, emocional para outras mães. É Deus te usando dentro do teu processo de dificuldade, de doença, de enfermidade, e Ele consegue te usar para gerar em outras mães aquilo que você viveu no passado, né? E o mais lindo de tudo foi a parte do... Foi quando Deus me despertou e falou assim, é no seu id que eu vou trabalhar em você. É no indo pregar o evangelho, é no indo fazendo que eu vou trabalhar. Eu falei, Senhor, mas como é que eu vou falar de Jesus se eu tô triste? Se eu tô assim, se o meu filho não tá andando? Ele falou assim, você vai lá e eu vou te mostrar como eu vou fazer. E eu chegava em casa grata pela vida do meu filho. E eu costumo dizer o seguinte para as mães atípicas, a minha dificuldade é o sonho de alguém. Porque enquanto meu filho não anda, eu tô triste porque o meu filho não anda. A gente falou aqui da minha amiga que veio aqui no podcast. Ela perdeu a filha dela. O João, a vida do João, para ela, seria um sonho que ela queria para a filha dela. Ela queria a filha dela viva. E hoje ela não tem. Então, assim, o meu filho respira sozinho. O meu filho, ele come sem precisar de nenhum aparelho. E a gente tem casos, né, até na nossa igreja mesmo, de criança que a mãe só queria que ele respirasse. Que a mãe só queria que não precisasse de uma sonda para comer. E Deus foi me levando isso, a questão do espírito de gratidão. Falei assim, o meu filho interage, o meu filho não precisa de oxigênio, o meu filho não precisa de uma sonda para se alimentar, graças a Deus. Então Deus foi gerando isso no meu coração também, esse sentimento de conseguir olhar para minha dificuldade e falar assim, olha Deus, olha que Deus está aqui também. Deus está aqui em algum... Procura Deus na sua situação. Onde que Deus está? Deus está no meu casamento, que não se rompeu. É verdade. Graças a Deus que o meu casamento não se rompeu. Sim. Deus está na vida da minha mãe, que não entrou em depressão, que Jesus fortaleceu ela com a perda do meu irmão. É verdade. Deus está ali o tempo todo. É muito Sustentando. fácil a gente olhar para o problema e só enxergar coisa ruim. Mas será que Deus não está ali fazendo alguma coisa e a gente não está olhando, não está dando o mérito que é dele, do que ele está fazendo? A gente só está pedindo, reclamando, murmurando o tempo todo. E isso impede a gente de amadurecer, impede a gente de crescer, impede a gente de ter um relacionamento mais profundo com Deus, que Deus está querendo. Mas você só está reclamando do seu problema, você só está murmurando o tempo todo. Enquanto isso, Deus está fazendo um monte de coisa. Mas basta a gente... Se a gente estiver com os olhos para a cruz, poderia ser hipocrisia, mas aconteceu comigo. Então, assim, é possível ser feliz. Hoje eu sou feliz. Isso para mim é maravilhoso. Eu não vivo mais assim... Um peso que sai, né? Não é mais um peso. Eu tenho a dificuldade, ela continua Lógico. ali. Sim. Mas Deus mudou a minha ótica de visão. Sim. Deus me deu um novo propósito de vida através da vida do meu filho. Amém. E através do ministério que ele tem para mim dentro da igreja. Amém. Michele, qual a importância de uma igreja estar preparada para receber famílias atípicas, que hoje existem em abundância? Né? Quando o João nasceu, a gente ainda não tinha o Ministério Acolher na nossa igreja, né? E então, através de alguns gabinetes pastorais, por exemplo, graças a Deus, os nossos pastores, né? O pastor e o pastor da nossa igreja, são pessoas, vocês são muito acessíveis às demandas das pessoas. Então, eu fiz alguns gabinetes com a pastora Isabel. E ela disse assim para mim, o que você está precisando? O que o João está precisando? E eu falei, aí comecei a dar algumas sugestões. Poxa, a gente não tem... Nortear, né? Uma rampa. A gente não tem uma rampa. O João não anda, né? A gente precisa da rampa. Ela, então vamos providenciar uma rampa. A gente precisa de um trocador no banheiro. Porque precisa trocar. Sim. E isso tudo não é pelo João, é por todos. Porque faz para um, é para todo mundo. Óbvio. Né? E eu Sim. falei, pastor, a gente precisa melhorar. Vamos ver o que pode melhorar aqui. Hoje o João faz parte do Ministério Infantil. Olha aí, que Da beleza. nossa igreja. Que legal.
Mas quantas mulheres cristãs eu conheço que não vão à igreja porque o filho não fica no departamento infantil? A gente não consegue assistir culto com a criança dentro do templo, gente. Não dá. É bem Porque difícil, a criança se bem mexe difícil. o tempo todo. O meu filho não fica. Ele quer sentar, ele quer ficar em pé, daqui a pouco ele quer ficar no colo, daqui a pouco ele quer comer, daqui a pouco ele quer brincar. Eu não tô prestando culto como se deve. Eu não tô conseguindo prestar atenção na palavra que o pastor tá pregando no último banco da igreja se ele estiver comigo, que eu tô lá atrás, lá no fundão. Então, hoje o meu filho faz parte do Ministério Infantil. Hoje nós temos mediadoras dentro da nossa igreja que me permite assistir o culto. Que ajuda Legal, você. que legal. Que me ajudam, porque hoje eu posso prestar culto. Hoje eu consigo... o senhor me perguntou, como você consegue dar conta no ministério? O meu filho está sendo cuidado no departamento infantil. Que legal. Para eu poder o quê? Servir ao Senhor onde Ele quer que eu esteja. Então, assim, somos um corpo. Enquanto eu estou cuidando, vamos dizer assim, de algumas pessoas, onde Deus me coloca, dentro da igreja, para fazer o que eu me proponho a fazer. Cuidando do seu Tem filho. pessoas cuidando do meu filho. Que legal. Isso só foi possível porque foi levantado o Ministério Acolher dentro da nossa igreja, que tem sido uma bênção. Essas mães, elas precisam ser ouvidas sem julgamento, porque muitas passam lutas iguais às minhas, piores que as minhas. Então, tem um grupo dentro da nossa igreja que vai te mandar uma mensagem para saber como você tá. E outra coisa, eu descobri a coisa mais linda, pastor. Ter irmãos em Cristo. Um irmão em Cristo vale mais que 10 amigos. Porque o irmão em Cristo, ele tá orando por você. Eu ando na rua, gente, eu fico assim, pessoas que eu nem conheço, que a igreja é tão grande. Às vezes eu conheço só de vista, eu só vi uma vezinha ou outra. Eu falo assim, como é que tá o João? Eu tô orando pelo João. Eu vou pra... E não é uma pessoa, duas, não, são várias. Várias pessoas. Eu tô indo pra consagração, eu tô orando pelo João. A gente quer testemunhar o que Deus vai fazer na vida do João. Amém. Junto com você. Amém. Então, assim, quando tô com algum problema com o João, que ele tem alguma intercorrência, alguma coisa, né, devido à saúde dele, que é um pouco mais delicada, os irmãos falam assim, olha, a gente tá orando. Aí, de madrugada, eu recebo assim, oração pelo João. Legal. Então, são pessoas que estão me fortalecendo a minha família de maneira espiritual. Isso não tem preço. Não. Às vezes não é o irmão que tá lá na sua casa todo dia, não é aquele amigo que você tá recebendo na sua casa, mas é o teu irmão em Cristo. Ele tá lá na casa dele, ele lembra de você. E isso nos ajuda, nos fortalecer espiritualmente, né? Pessoas orando por nós, Amém. intercedendo o tempo todo. Então, é de suma importância a gente continuar congregando, não desistindo, porque às vezes não dá vontade mesmo dia. Vou falar que eu nunca tive essa vontade. Ai, não, tô exausta hoje, eu não vou. Mas a importância da igreja, né? A gente se converte, o culto não converte ninguém. Mas a comunhão com os irmãos é de suma importância, né? Só que Deus criou, né? Para isso, que a gente vivesse em comunhão. Um ajudando o outro em oração e tudo mais. Uma mãe atípica, o que ela mais gostaria de ouvir? O que uma mãe atípica mais precisa ouvir e quase nunca ouve? Quase nunca ouve? Pergunta difícil, mas eu vou ser ousada, então, ó. Seria maravilhoso alguém ligar pra você e te perguntar assim, o que você tá precisando hoje? Pronto. O que você precisa... Não, mas o que você precisa agora? E essa mãe responder. Porque mudaria muita coisa. Ter alguém que te ligue e pergunte assim... Como se Jesus estivesse perguntando assim pra você hoje, o que você precisa hoje? Porque as demandas são tantas. São tantas demandas. Tudo é difícil, gente. Ir na igreja é difícil. Eu fiquei maravilhada a primeira vez que eu tomei ceia sem o João. Que uma irmã chegou pra mim, eu não conseguia tomar ceia na igreja. Eu nem tomava mais a ceia. Porque eu não tava prestando atenção no que estava acontecendo na hora da ceia. Eu não conseguia nem abrir o copinho com ele no meu colo. Aí uma irmã, que é maravilhosa... ela foi, eu vou falar isso aqui, ela vai saber que eu tô falando dela se ela ouvir esse podcast. Ela foi minha professora de EBD quando eu era criança. Que legal. E na vida adulta a gente se reencontrou na Maranata. Aí um dia ela me viu na igreja, era um dia de ceia. E ela falou assim pra mim, deixa que eu fico com ele pra hoje você poder tomar ceia. Olha que precioso. Caramba, que legal. Foi muito precioso, foi um detalhe. Mas assim, que me valeu. Eu cheguei em casa tão feliz porque... Muitas vezes eu não conseguia assistir o culto, eu forçava a barra pra ir no culto com o João. E eu chegava no culto e eu voltava pra casa antes do culto acabar triste, chorando, porque eu não conseguia assistir o culto. Falei, frustrada, eu falei, eu não consigo assistir o culto, não vou mais.
Sempre vinha aquela... Não vou, porque eu não consigo assistir, eu não consigo prestar atenção. Ele fica demandando... A culpa não é dele, eu não tô dizendo... Sim, mas lógico, assim, lógico. eu não conseguia fazer parte do corpo. Eu falei assim, eu não consigo. Aí teve um tempo que eu pensei assim, a igreja não é pra mim. Eu não consigo fazer parte do corpo. Agora eu tô excluída. Fui excluída da sociedade cristã, porque eu não consigo fazer parte disso aqui. Esse lugar não é mais pra mim. E aí... Deus foi falando assim, eu falei assim, então eu vou procurar outra igreja que tenha algum ministério que fique que acolha crianças atípicas, porque ainda tem, são poucas, mas existem essas igrejas, né? Hoje a nossa igreja, graças a Deus, também é uma igreja que acolhe famílias atípicas, né? Aí naquela época o Espírito Santo falou assim pra mim, não vai. Não, mas eu vou procurar outra igreja, Senhor. Às vezes tem uma igreja que é mais longe da minha casa, mas que eu deixo a criança lá, que tem a mediadora, porque tem igreja que tem. Sim. Não vai. Eu fiquei 1 ano, Lucas, orando. O Espírito Santo falou assim, não vai. Eu cheguei a visitar outra igreja, eu fiquei assim na igreja. Eu falei, por que Deus não tá deixando eu descer aqui a unção, um negócio aqui? Deus falou assim, não é aqui que você vai ficar, lá na Maranata. Eu falei, o que eu vou fazer na Maranata? Eu falei, eu não consigo assistir culto lá, Senhor. Não dá, eu já tentei, tenho 2 anos tentando assistir culto, eu não consigo nem tomar ceia. E fiquei, eu obedeci a voz do Senhor. Deus falou, então tá bom, eis-me aqui, eu tô aqui. Insatisfeita, mas eu tô aqui, tá bom? Eu tô obedecendo, tá? Aí, pouco tempo depois disso, a Raquel chegou pra mim e falou assim, já está acontecendo lá na Tijuca um movimento novo e nós vamos criar um ministério novo na igreja para acolher as mães atípicas. E eu falei do João para ela, para líder lá, né, desse ministério, que eu acho que é de Caxias, talvez. Não, esse movimento que é da um Patrícia movimento... Crude, que começou aqui na igreja. Inclusive, nós a trouxemos aqui ela veio no aqui. podcast Sim. o ano passado, se eu não estou enganado. Sim. E O movimento dela me atingiu lá na Praça Seca. Ela levou, nós convidamos ela para ela ir falar à igreja, ela tem uma capacidade dentro dessa área, então ela falou, conscientizou a igreja, foi muito bom. Inclusive agora no segundo semestre, se Deus nos ajudar e permitir, eu vou levá-la de novo. Né? Para ela falar. Eu chorei nesse dia. Eu falei assim, Deus trouxe alguém para despertar. Deus estava olhando o tempo todo. É um despertar mesmo. Exatamente, a palavra é essa. Aí Deus falou assim, tá vendo, boba? Aí, ó, tá aqui do lado de casa, eu vou a pé. Se eu quiser ir a pé pra igreja, eu vou. Porque eu moro atrás da igreja, na rua de trás. E eu querendo me enfiar, ela sabe Deus onde, sei lá o que iam estar pregando por aí. E Deus falou assim, não, boba, fica aqui, eu te trouxe pra cá, tu se converteu aqui. Eu tô olhando tudo, calma que vai chegar. E chegou. Amém. E hoje você faz parte do ministério. E faço parte e Deus ainda me botou pra trabalhar. É lógico, porque você assim, agora pode trocar a experiência, ajudar quem tá chegando, né? Quem tá chegando agora. Tá chegando meio assustado, né? Olha como é que Deus faz as coisas. Hoje nós temos eu vou fazer, mas eu vou te botar para trabalhar também. Hoje, dentro da própria recepção da igreja, existem já irmãos nossos que fazem parte desse grupo de acolhimento a famílias atípicas, que estão lá introduzidos na recepção. E eles percebem, quando é o caso, né, de uma mãe atípica, uma criança atípica, enfim, uma família com necessidades nessa área. Então, eles já vão rapidamente já acolher essa pessoa e já cria todo o sistema, já encaminha essa pessoa para uma situação de acolhimento e de ajuda, se necessário for. Então, e o legal de estar inserida também no Ministério Infantil é que, como mãe atípica, por exemplo, eu peguei uma criança que eu falei, a gente não tem que saber chegar, né? Que a gente não sabe em qual fase do luto aquela família tá e aquela mãe tá. A gente não sabe se ela já aceitou, se ela não aceitou, se ela tá em negação, se não tá. A gente não tem esse panorama só de olhar. Aí eu olhei a criança, a gente, por frequentar muito a clínica, o olhar também já fica um pouco mais aguçado para perceber algumas questões diferentes na criança que tá no colo ou não. Aí eu olhei de longe, eu falei, tem que saber chegar na mãe. Aí, na quinta-feira, tem aquela oração das crianças, ou domingo à noite também tem, para as crianças descerem para o Ministério Infantil, né? Para EBD. Aí, para salinha. Para salinha, isso. Que à noite não tem a EBD, não tem a EBD. Aí, elas vão lá para o Ministério Infantil e eu vi que a mãe não foi. Aí, eu estava no meu dia, eu estava com a camisa do Ministério Acolher. Aí, eu perguntei para ela assim, oi, boa noite, tudo bem? Você não quer deixar aí o seu filho... Eles talvez tivessem uns 4 aninhos por ali. Descer para o Ministério Infantil, eu posso levar ele, se ele não estranhar o colo de outra pessoa. Aí ela já estava um pouco assim, assustada. Ela falou assim,
Não, mas ele é criança atípica. Eu falei assim, não, mas tá tudo bem. Aí eu falei, não, mas tá tudo bem. A gente tem uma equipe aqui preparada para receber criança atípica. Não, mas ele não sabe falar. Eu falei assim, olha, se você não se sentir incomodada, deixa eu te falar. Eu falei, eu também sou meio atípica. Então, assim, eu tô acostumada com criança. Eu falei, eu não vou sentir nenhuma estranheza com ele. Eu falei, o meu filho também não fala. Eu acho que ele era autista, provavelmente. Mas eu falei assim, o meu filho também não fala. Ela se identificou ali naquele momento. Sim. Eu falei assim, não, tá tudo bem o seu filho ser atípico, não tem problema. Eu falei, faz o seguinte, se você deixar, eu levo ele, se ele não me estranhar. Aí, na hora do anúncio, você fica aqui no culto, na hora do anúncio, você dá um pulinho lá embaixo. Pra ver que tá tudo bem. Isso. E se tiver ele estranhar alguma coisa, não tem problema. Eu trago ele de volta aqui pra você. Aí ela... Não, então quando eu falei que era meio atípica, eu senti que, sabe? Deu uma confiança, lógico. Eu peguei ela no gancho, né? Lógico. Ela falou assim, não, então ela sabe do que eu tô passando. Sim, sim. Ela não tá perdida no mundo. Sim. Aí eu falei assim, não, tá tudo bem. Ela chegou, nós fizemos desenho, cantamos música... Tudo, e eu fiquei só com ele, né? Porque isso é importante dizer. Eu não fico, cada pessoa fica com uma criança. Isso já passa uma segurança para os pais também. Muito legal. A gente entende dentro da IBD, que já é de manhã, que acontece o culto matinal, a gente entende as demandas de cada criança que frequenta a IBD para conversar com os pais. Se pode comer alguma coisa, se não deve comer determinado alimento, se Queria come até uma sozinho. espécie de uma fichazinha Uma até ficha. para saber identificar cada situação, né? Porque cada situação é diferente. Cada pessoa é única. Exato. São todos autistas, mas cada criança é única. Então a gente tem essa conversa com os pais, os pais passam esse feedback. Né? Não é só o autismo. Não é só. Tem outra. É porque o No autismo seu hoje caso, é muito por mais exemplo, comum. No seu caso, por exemplo, É. não é o caso de um autista, né? É um caso, uma síndrome muito mais... Complexa. É totalmente diferente. Exatamente. Mas temos materiais adaptados para o João, que é líder do nosso departamento do Ministério Infantil, criou para o João. É o material do semestre do João. Que legal. Ele não consegue segurar um giz, lápis de cor, mas temos um giz de cera adaptado. Legal. Para ele. Então, assim, toda a igreja hoje tem esse novo olhar. Que legal. Que não são todos iguais. Tem a questão do barulho. Existem crianças com sensibilidade sensorial. Precisam dos fones, né? Precisa dos fones. Temos os fones. Que legal, o João, cara. por exemplo, se ele fica numa turminha que é muito barulhenta, ele fica bastante incomodado. Isso traz um desgaste neurológico para a criança. Sim, sim. O ambiente muito barulhento, ele fica desgastado. Sim. Então, assim, não é uma coisa rígida, não é uma coisa precisa fixa. colocar esses fones lá atrás da igreja, com fácil acesso. Já fica lá, pastor. Já fica lá, eu não vi. Próximo da recepção. Isso, ali. E tá identificado. Ah, legal. Porque é legal que às vezes a família chega e ela não sabe que a igreja está preparada para recebê-los ainda. Apesar de ter o mistério acolher, apesar de ter o apoio, ela não sabe. Mas às vezes ela ainda ninguém falou com ela. Vai falar em questão de 1 minuto, mas ela viu ali o fone. Ela Já falou, se identifica. Caramba, tem alguém pensando no meu filho. Né? Quando você diz, tem alguém pensando no meu filho dentro de uma igreja, você está dizendo, Deus está olhando para o meu filho. É isso aí. Quando o Ministério Acolher foi criado, foi o primeiro sentimento que eu tive. Falei, Deus também está olhando para o meu filho. É isso aí. O meu filho também pode fazer parte do corpo agora da igreja. Isso aí. É muito mais além. Não é só troca de pessoa para pessoa. É de cima para baixo, sabe? Sim. Então, assim, esse ministério é de suma importância. Hoje recentemente também colocamos lá as últimas bancos da igreja, identificando que é somente para famílias atípicas. Porque também entendemos que o barulho incomoda, que nem todas as crianças querem ir para o ministério infantil. Então, se o pai for permanecer com ela no culto, a criança quer andar, a criança quer fazer um barulho. Então, já tem um local ali separado para que ela saiba que aquele lugar ali é para ela. Essas crianças, geralmente, às vezes, têm dificuldade de deixar o pai, a mãe, que são conhecidos, são para ir apegados. com outro que ele não conhece. Ou para um ambiente totalmente diferente, que eles têm essa dificuldade de ir para um ambiente novo. Não conheço essas crianças, eu não conheço essa professora. Muitos deles, com o tempo, acostumam. Ou então a mãe vai ficando por um tempo, aí sai. Aí daqui a pouco volta de novo. Vai fazendo as atividades com eles também. Então, hoje temos esse lugar também na nossa igreja, nos últimos bancos, para aquelas famílias assim, tem um lugar aqui para vocês. Você não precisa ficar sentado lá na frente, no meio do povo, procurando o lugar, achando que seu filho está incomodando na hora do culto, porque ele está falando alto, porque ele está chorando, porque ele está gritando.
tem lugar lá para você. A igreja tem lugar para todos. Amém. No corpo de Isso é Cristo legal. tem lugar para todo mundo. Amém. Sabe o que Que a gente bom. podia fazer também? Inserir alguma espécie de aviso nos nossos informativos, e aí eu vou um pouquinho além, um pouco até audacioso, que seria muito legal se a gente tivesse. Isso você já tem vontade de fazer também, que é ter TVs em alguns pontos específicos do saguão da igreja, do hall da igreja, para passar informações e ter esse destaque através de sinalização específica, porque existem sinalizações específicas que já identificam a família típica de longe. Sim. Né? Por exemplo, hoje eu vejo de forma muito mais natural, eu vejo trânsito o tempo inteiro, passar uma mãe e um rapaz, e o rapaz está com o cordãozinho. E você já identifica. Eu já sei, é uma família típica, ele pode ter autismo, ele pode ter... Não importa, mas eu já sei que é uma família típica. Então eu vejo que existem sinalizações que já está se tornando rotina para todo mundo. Na sociedade. E que, mesmo sem ninguém falar nada, você já identifica. Então, por exemplo, se tem uma plaquinha com aquele quebra-cabecinha, né? Um quebra-cabeça Isso. colorido, uma plaquinha com quebra-cabeça colorido, você já entende. Opa, essa parte é uma parte dedicada a essas famílias. Se a gente tivesse uma TV, por exemplo, para passar o informativo da igreja fora do culto, que seria maravilhoso não ter o informativo no culto. Desabafando. E aí ter inserido nessa dinâmica de passar essas informações no saguão, no hall da igreja, e ter esses informativos voltados para essas famílias, porque às vezes a família ainda não está na igreja, mas a avó do menino atípico ou da menina atípica sabe que a filha dela pode ser acolhida ali, que o neto dela pode ser acolhido. E aí ela vai falar, olha, na minha igreja a gente pode te receber. Também. Os avós são de suma importância no ministério acolher. Então, assim, são muito bem-vindos também, porque às vezes eu conheço, existem alguns casos dentro e fora da nossa igreja de pessoas que, devido a essa circunstância, né, da maternidade atípica, que está passando por esse processo, está nesse início, se afastam da presença de Deus, e quem está buscando é a mãe. No caso, a avó da criança. Então, existem alguns casos assim também. Então, essas avós ou avós também, que não é um ministério só para receber mães, não. Para receber a família como um todo. A família é de suma importância como um todo. Essas avós e avós são muito bem-vindos também no nosso ministério. A gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem algumas reuniões também, estamos a todo vapor. Então, assim, aconselho a avós e avós a procurarem esse ministério dentro da nossa igreja, procurar o líder ou a líder do ministério para fazer parte, porque às vezes você vai adquirindo conhecimento. Existem mães como eu que já estão nessa caminhada há mais tempo, eu já estou há 5 anos. Então, algumas coisas a gente já consegue dar um parecer, já consegue ajudar de uma forma com mais clareza de alguém que está recebendo um diagnóstico agora. Recebeu agora, não sabe nem por onde começar. Ou até mesmo a gente fala muito também sobre os direitos das pessoas com necessidades especiais. Existem direitos, então a gente também fala sobre isso. Que legal. Que é uma questão também social. Não fica só no espiritual. É uma questão também social. Então a gente auxiliar consegue essa pessoa a ter essa troca. Sim, legal. Né? Assim como tem pessoas que já são da área da saúde ou é uma fono. No nosso grupo tem uma fono, por exemplo, que faz parte do nosso ministério, está ali para contribuir de alguma forma, que pode estar orientando, que pode dar uma... Tem gente que trabalha dentro de uma escola e você está procurando uma escola para o seu filho. Legal. Então, assim, somos uma rede de apoio. Legal. Então assim, sai do espiritual e também vai para essa questão social. E somos Importante. um. Isso é legal pra caramba. Então, todos são bem-vindos, né? Da família Amém. típica. Amém. Para a gente fechar a nossa conversa, querida, vou fazer uma pergunta para você. Hoje, como você enxerga o João? Como um peso, como uma missão, como um presente? Eu enxergo... Eu vou falar o meu filho, porque eu tinha dificuldade no início, por incrível que pareça, dizer o meu filho. Porque eu pensava muito assim, é do Senhor. Então, quando eu tinha esse sentimento muito de posse, meu, eu me apegava muito nas minhas próprias crenças, do que eu queria. Aí eu ficava o tempo todo dizendo, Senhor, é seu. O Senhor me deu,
Então o senhor resolve aí. Só me conta aí o que eu tenho que fazer. Você consegue entender? Então, eu digo, hoje eu consigo dizer assim, Senhor, é meu filho, sabe? Eu também, ele falou, aí Deus compartilhou isso comigo. E o João, para mim, ele é um instrumento. Ele não é um presente, porque eu acho que essa questão do presente, pelo menos a mim, me faz continuar pensando na questão de posse. Mas eu olho para o João e falo assim, é um instrumento de Deus. Porque através dele o Senhor me despertou para outros ministérios. Através dele o Senhor me fez começar a pregar mais para as outras pessoas. Falar de o que Deus pode fazer. Falar assim, no luto. Eu falei, eu também vivi o luto, eu posso dar esse testemunho. Porque é muito mais fácil. A gente pode ler milagres na Bíblia, a gente pode ler histórias bíblicas do que Deus fez. Mas pouco se fala do que Deus ainda faz. Então, assim, através da vida do João, eu posso ser testemunha viva do que Deus ainda faz. Então, para mim, o meu filho Deus me deu um instrumento maravilhoso. Que através dele, ele consegue refletir. Para mim, o João, ele reflete a luz de Deus aqui nessa terra. E essa luz consegue... Ele não fala, mas eu sou a boca. Deus me usa como a boca para testemunhar. Isso, para mim, eu entendi essa missão. É maravilhoso. Lógico que eu quero ver o meu filho curado. Lógico que eu quero que ele alcance cada vez mais objetivos dentro da fisioterapia. Sim. E tudo mais. Só que para mim a maior lição de todas é que ele é soberano, o Senhor é soberano e eu sou serva. E se eu digo que eu sou serva de Deus, eu tô aqui para servir. E filho nenhum nasceu para impedir que uma mãe ou um pai ou qualquer pessoa que seja cumpra um ministério. Deus deu um ministério para cada um. Lógico que para mim, por ser mãe atípica, me demanda mais esforço. Porque a minha balança tá desigual, né? Eu não posso deixar o meu filho com qualquer pessoa e fazer o que eu tenho que fazer. Tem toda uma preparação, tem toda uma rotina, tem tudo isso. Sim. Mas isso não é desculpa para eu não servir. Então eu falo muito sobre isso quando eu falo de Jesus para cristão. Falei, se eu me digo que eu sou serva e eu não estiver servindo, eu não tô servindo para nada. Tô prestando pra nada. Servo tem que servir. Amém. E eu tenho que virar essa chave. Filho não nasceu pra impedir a gente de servir a Deus. Amém. Não nasceu. É difícil, mas Deus vai te capacitar. Mas porque Ele me capacita. Amém. Hoje eu ainda tô no... Comecei o IBM também esse ano. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então comecei o IBM, tem muita coisa pra estudar, muita coisa pra ler. Deus falou assim, minha filha, vai se capacitar. Amém. Porque Deus vai dar oportunidade, mas a gente tem que se preparar, não vai cair do céu. Amém. E Deus vai usando e vai fazendo. Então, respondendo a sua pergunta, é um instrumento de Deus. Eu só vejo mais de Deus através da vida dele. Amém. 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 Glória a Deus. E isso tem a ver com o texto bíblico, que é o texto que você nos deu aqui no princípio da nossa conversa, que é Mateus, capítulo 28 e o versículo de número 19, né? Ide... Portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você é uma mãe atípica que é evangelista, Isso. que não abriu mão de servir a Deus, e que o seu filho, né, o João Pedro, ele acaba sendo um instrumento que starta em você, né? Essa gana, essa vontade de ministrar o coração das pessoas, de compartilhar Jesus com as demais mães e famílias atípicas. Que Amém. Deus abençoe Glória você, Michele. Leve um beijo grande para o seu maridão. Sim. Entendeu? João Paulo. E quero dar um abraço no João Paulo lá na igreja, no momento desse que nos encontrarmos, se Deus assim permitir. Amém. 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 Lucas. Glória a Deus. Foi uma conversa que realmente desperta a gente para... Edifica, né? Edifica. E, pô, é isso, cara. A igreja, ela tem que acolher todas essas famílias. E que bom que a nossa igreja está avançando nesse sentido. Tem coisas a avançar ainda, tem muito caminho ainda é longo, mas eu acredito que já foi startado isso. Amém. É muito importante. Glória a Deus. Amém. Michele, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu não sei quem foi a bênção que ficou lá com
com o João Pedro, deve ter sido o seu esposo, né? E minha mãe também sua tá mãe lá. também Glória tá a lá Deus, tomando que conta bom. A dele. rede de apoio muito importante. Transmita um beijo grande para todos eles. Verdade. E a nossa gratidão a Deus por você ter vindo aqui compartilhar a sua vida, esse testemunho tão bonito de Verdade. relacionamento, de intimidade com Deus, de administração de vida e uma vida com dificuldades, Sim. atípica, não é verdade? Sim. Que Deus te abençoe, que a bondade do Senhor envolva você e toda a sua casa. Amém. Amém? Obrigada. Nós queremos agradecer a sua atenção, seu carinho, o seu joinha. É, o like. O Boa. seu like neste episódio. E ore a Deus para que cada vez mais as nossas igrejas possam ter o ambiente, possam ter toda a condição necessária para nós abraçarmos toda e qualquer pessoa, seja ela típica ou não. Sim. Amém? Mas que ela possa ter espaço e possa ter um relacionamento com Deus ímpar, porque esse é o desejo de todos nós. Só uma última. A Michelle falou um negócio aqui há pouco tempo, falou que os avós são muito importantes nesse processo e tal. Eu fiquei pensando, caraca, o Ministério da Terceira Idade seria bem legal o envolvimento no Ministério Acolher, porque é uma oportunidade de serem avós, né, de famílias que precisam desse apoio. Então, eu fiquei pensando, o vô e vó tem um carinho diferente, né, para cuidar da gente. Então, de repente, você que tá aí... Mãe e pai 2 vezes. Exato, terceira idade tá aí no banco da igreja sem entender que onde você pode se encaixar. O Ministério Acolher da igreja é um ótimo ministério, cara. Você pode ser um vô e vó de uma criança atípica que precisa desse abraço. É verdade. Que só um vô e vó consegue abraçar, né? Ou ser uma mãe emprestada Ser também, uma mãe. abraçar uma mãe como se fosse uma filha. Às Isso, vezes ela não tem isso. esse apoio, né? E aquele abraço que vem de Deus. Receber abraço de Deus é maravilhoso. É mesmo. isso. Alguém, aquele calorzinho é muito bom. diferente. Glória a Deus. diferente. Glória a Deus. Amém. Que Jesus nos abençoe, que você tenha um bom final de noite. Amém. E até o próximo Na Real, em Valeu. nome de Jesus. Fique com Deus.